Boshan é um virgem perdedor que é expulso da família por matar tudo o que toca, até que ele conhece uma empregada maliciosa que tenta desesperadamente tocá-lo. Então, você está dizendo que quer mesmo? A série começa com o Duque escrevendo uma carta aos pais. Nela, ele os informa que sua maldição, que faz com que tudo o que ele toca morra, não mostra sinais de ser quebrada. Vemos um flashback onde sua própria mãe o abandona por medo de viver com ele, sugerindo que o enviem para a vila deles. Ela se refere a ele como a morte encarnada. De volta ao presente, Victor pondera por que a bruxa o amaldiçoou. Ele toca uma flor na mesa e ela morre imediatamente. Enquanto continua a escrever a carta, é interrompido por sua empregada, Alice, que o informa que seu chá está pronto. Victor se sente desconfortável com ela tão perto, pois o corpo dela também é chá. Na cena seguinte, Alice serve um lanche a Victor e ele confessa que não teve coragem de enviar a carta, dizendo que estava apenas praticando. Ele pensa consigo mesmo que não sabe o que se passa na cabeça de Alice, e reflete sobre como ela continua a seduzi-lo mesmo sabendo que seu toque leva à morte. Victor abaixa a cabeça frustrado e Alice levanta o vestido presumindo que ele quer dar uma olhadinha. Victor nega e a adverte para parar com o assédio. Alice pede desculpas, mas diz que não consegue parar. Victor expressa sua preocupação com a segurança dela e diz que não quer perdê-la. Alice o interrompe e, com o rosto perto do dele, oferece-lhe outro biscoito. Victor fica constrangido ao confirmar com Alice que ela o ouviu, mas escolheu ignorá-lo. Ela então pede que ele termine o último biscoito e ele concorda e estende a mão para pegá-lo, mas Alice o coloca na boca, deixando-o atordoado demais para falar. Eventualmente, Victor dá uma mordida do outro lado do biscoito, e Alice solta um gemido como Lana Del Rey em seus shows, o que o deixa constrangido. Ela lhe diz que foi um beijo indireto, fazendo Victor ficar tímido. Mais tarde, Victor está sentado sozinho num balanço, perdido em pensamentos sobre sua maldição. Ele se lembra de ter sido amaldiçoado aos 5 anos e não tem lembrança da bruxa nem ideia do porquê ela o amaldiçoou. Suas memórias são nebulosas. Como resultado da maldição, ele foi enviado para uma mansão na floresta e tem vivido a vida de Kevin de Esqueceram de Mim, desde aquele dia. Seus pensamentos são interrompidos por uma borboleta. Ele instintivamente tenta evitar o contato, mas acaba tocando uma árvore próxima, fazendo-a morrer imediatamente. E o galho da árvore ao qual o balanço estava conectado se quebra, levando à sua queda. Nesse momento, Alice aparece levantando a barra do vestido porque está ovulando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O rosto de Victor fica vermelho, enquanto ele a adverte para não fazer isso de novo. Alice diz que a reação dele a faz querer provocá-lo ainda mais. Ela levanta o vestido novamente, esperando animá-lo, mas Victor está corado e a lembra de que é um homem e pode cair em suas tentações. Alice então o prende à árvore como se estivesse num filme de 50 tons, sem tocá-lo, e pergunta se ele gostaria de tocá-la, deixando Victor nervoso. Na manhã seguinte, Alice cumprimenta Victor na cama com uma tigela de água para lavar o rosto. Depois que ele termina de se lavar, ela serve o café da manhã, mas Victor lhe diz que não está se sentindo muito bem agora. Após muita persuasão de Alice, ele finalmente cede, e ela decide alimentá-lo. Mas quando Victor abre a boca, Alice, em vez disso, se perde, olhando para eles, deixando Victor desconfortável. Ela então pede desculpas, e pede a Victor para olhar dentro da boca dela também. Ele de repente se recompõe e decide comer sozinho. Alice então pergunta por que ele está tão desinteressado em comer, e ele explica a ela que, após a maldição, a hora das refeições era o pior momento do dia para ele. Depois que ele termina, Alice limpa a mesa, e antes de sair, o informa que seu velho amigo Philip gostaria de vê-lo. No dia seguinte, Victor se sente nervoso para ver Philip, e planeja cancelar, mas Alice lhe diz que é tarde demais. Ele percebe que Alice se lembra de Philip e também o ouviu praticando o que dizer a Philip. Ele agora anseia por ver Philip e decide trocar de roupa. Alice sugere que ele dispense o chapéu, mas ele recusa, dizendo que parecerá sem graça. Ao que Alice discorda e aponta suas características únicas, aproximando-se dele e finalmente se inclina para um beijo, mas ainda evita o contato, deixando Victor corado como uma estudante do ensino médio. Ela retorna com suas roupas e se oferece para ajudá-lo a se trocar, mas ele recusa, e Alice ameaça tirar as próprias roupas se ele não se despir. Enquanto se troca, Victor confessa que se sente esperançoso com o encontro, então adverte Alice para não tocá-lo diretamente enquanto ela o ajuda a vestir o smoking. Ele continua dizendo que Philip foi o único a olhá-lo de forma diferente quando todos os outros se afastaram dele, e ele nunca esqueceria isso. Ele espera que possam ser amigos novamente. Alice ajuda Victor a colocar a gravata, mas os seios dela estão adoçando o rosto dele, deixando-o constrangido. Ele pede a ela para não agir assim na frente de Philip, pois não quer que outro homem veja sua pele nua. Ela o tranquiliza, dizendo que é só pra ele. Quando Philip chega, Victor o cumprimenta desajeitadamente na porta da frente e menciona uma pegadinha que costumava fazer com ele. Philip se sente envergonhado e pede desculpas, mas Victor esclarece que não quis dizer isso daquela forma e tenta se aproximar. No entanto, o guarda-costas de Philip intervém, e todos parecem ter medo dele. Victor percebe isso e se sente mal com a situação. Eles se sentam para conversar, e Victor se arrepende de ter criado expectativas. Ele então pergunta a Philip o que ele quer. Nervosamente, Philip responde que só queria visitar um velho amigo.
Ele também se lembra de Alice e pergunta por que ela está ali com Victor, o que o incomoda. Victor informa a Philip que tem um mordomo que está doente no momento, mas que retornará em breve. Nesse instante, Philip tira um cigarro porque está tentando minerar uma fazenda, e seu guarda-costas está prestes a acendê-lo quando acidentalmente atinge a mesa e derruba um vaso de flores. Victor o pega, mas a flor dentro morre. Philip vê isso e fica assustado. Ele decide ir embora, mas primeiro pede para usar o banheiro porque precisa fazer xixi. Alice se oferece para mostrá-lo, deixando Victor com os guardas. No caminho, Philip para Alice e pede que ela vá com eles, dizendo que é muito perigoso para ela ficar. Alice recusa, e Victor, que ouviu a conversa, confronta Philip. Ele se aproxima até que Philip finalmente usa sua bengala para bloqueá-lo, chamando-o de aberração da natureza que pertence a um filme de Tim Burton. Victor fica surpreso, e Philip confessa que não queria estar ali. Ele explica que a mãe de Victor, Gerbera, quer que ele verifique como Victor está, e menciona que há rumores de que o irmão mais novo de Victor herdará o título da família. Se isso acontecer, Philip adverte que sua família cortaria completamente os laços com Victor. Ao passar por ele, Philip diz a Victor que, embora possa ter medo, também sente pena dele. Ele insiste que dizer a verdade é uma forma de fazer as pazes e informa a Victor que não aparecerá novamente antes de partir. Alice está preocupada com Victor, mas ele finge ser indiferente e pede para ser informado quando o jantar estiver pronto. Victor então se senta sozinho no jardim, lembrando-se de todos os bons momentos que teve, inclusive com Philip. Ele então corta as pétalas da flor enquanto tenta decidir se a maldição seria quebrada ou não e se sua família o aceitaria de volta ou não. Ele também corta a flor para saber se Alice gosta dele ou não, e fica chocado que a pétala restante indica que Alice gosta dele. Ele é interrompido por Alice, que o informa que o jantar está pronto. No caminho de volta para casa, Victor confessa a Alice que sente que não tem o direito de amá-la. Ele acrescenta que não pode nem tocá-la e nunca conheceria o calor ou a ternura do corpo ou das lágrimas de outra pessoa, e que mesmo que quisesse dar-lhe uma flor, ela morreria em suas mãos. Alice pega a flor e lhe diz que uma rosa branca murcha significa jurar a vida inteira a outra pessoa. Ela acrescenta que é mais do que um presente suficiente para ela e promete ajudar a quebrar a maldição dele para que possam se tocar o quanto quiserem. Victor fica tocado, mas apenas emocionalmente, obviamente, e imagina que um dia poderá colocar um anel no dedo dela com as próprias mãos. A leitura de Victor é interrompida por Alice, que se aproxima demais, fazendo-o recuar. Ela comenta que as reações dele são fofas, então ele cobre os olhos e diz que não se sentirá constrangido se não puder vê-la. Nesse instante, Rob, o mordomo, retorna, anunciando que se recuperou totalmente e retomará suas funções. Victor o recebe de volta e Rob pede desculpas a Alice por deixá-la com tantas responsabilidades. Ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, porque ela pode passar a noite com Victor. Victor então a repreende por dizer isso, explicando que poderia ser mal interpretado. Assim que Rob termina sua tarefa ali, ele se desculpa e se retira, deixando apenas Victor e Alice. Eles começam a discutir o quão focado Rob tem estado, especialmente considerando que ele acabou de retornar. Victor olha pela janela e chama Rob de super-humano. Ele reflete sobre como Rob sempre foi seu mordomo desde que ele morava com sua família, o único que o seguiu até a mansão, e admite que Rob é como uma figura paterna para ele. Voltando ao seu assento, Victor pergunta por que Alice está parada. Ela explica que Rob assumiu todo o trabalho e se pergunta se a presença dela o está incomodando. Há uma batida na porta e Rob se anuncia. Victor fica surpreso, pois Rob estava há pouco no quintal. Enquanto Rob lhe serve chá, Victor expressa preocupação de que ele esteja trabalhando tão duro quanto uma mãe solteira e sugere que Rob deixe Alice assumir algumas tarefas também. Rob tranquiliza Victor para não se preocupar com ele e concorda em compartilhar a carga de trabalho com Alice. Ambos saem, mas antes, Alice dá a Victor um breve vislumbre sob seu vestido. Victor está andando pelo corredor quando de repente ouve Rob chamando Alice atrás dele e estendendo a mão para tocá-lo. Victor permanece alerta e evita o toque. Pela voz de Victor, Rob percebe que não é Alice e pede desculpas, explicando que sua visão tem estado embaçada ultimamente. Victor desvia de Rob novamente e lhe diz que é um sinal de velhice. Ele então lembra a Rob que tocá-lo poderia levar à sua morte, que talvez esteja chegando em breve de qualquer forma. Rob também está tendo dificuldade em ouvir Victor. Nesse instante, Alice aparece e Victor pede a ajuda dela com Rob. Ele fica chocado quando Rob segura o rosto de Alice para confirmar que ela é realmente Alice. Victor recua, tentando entender o que está acontecendo com Rob e quase esbarra em um vaso de flores. No entanto, Rob rapidamente o afasta e tranquiliza Victor para não se preocupar com ele. Ele promete servir Victor e quando se curva, acaba machucando as costas novamente porque este velhote atingiu sua data de validade. Enquanto isso, Victor está escrevendo uma canção. Ele planeja ganhar a vida através da música se sua família decidir deserdá-lo. Ele admite que o piano é sua única esperança e sonho, já que é incapaz de quebrar a maldição.
De repente, Alice aparece assustando Victor. Ela pede desculpas, dizendo que ouviu a canção enquanto limpava. Victor a repreende dizendo para ela voltar ao trabalho, já que Rob está tirando uma soneca de beleza. Enquanto Alice limpa na frente dele, Victor não consegue evitar encará-la. Alice percebe e o provoca, mas ele a acusa de fazer isso de propósito. Ele arruma uma cadeira e pede a Alice para vê-lo tocar, sugerindo que ela deixe a limpeza para depois, já que ele não consegue se concentrar. Alice concorda. Victor começa a tocar, enquanto Alice relembra a confissão dele no jardim. Quando a música termina, Alice o elogia, e ele timidamente lhe diz que a compôs para ela, usando seu boné para esconder o rosto quando deveria ter escondido outra coisa. Depois, ele decide tirar uma soneca e pede a Alice para acordá-lo quando o jantar estiver pronto. Alice então pergunta se pode beijá-lo de boa noite enquanto se aproxima dele. Ela para no meio do caminho, evitando o contato, então se afasta, dizendo que estava apenas brincando e sugere que ele tire a soneca na cama. Victor, que está fingindo estar inabalável, agora se sente constrangido. Enquanto isso, na mansão da família, Viola pede para ser dispensada do jantar, estabelecendo-a como a garota anoréxica. No entanto, uma vez no corredor, ela pede um crumble de maçã porque está morrendo de fome. Ela pula feliz, então menciona que a carruagem deve estar pronta, pois planeja sair no dia seguinte. De volta à mansão, a composição musical de Victor é interrompida por Viola. Ela entra, falando sobre como esta mansão precisa desesperadamente de uma reforma de Queer Eye, ignorando completamente Victor, que tenta ficar fora do caminho dela. Eventualmente, ela reconhece Victor e pergunta há quanto tempo. Em resposta, Victor grita por Alice. Quando ela chega, ele a repreende por permitir que Viola entrasse sem sua permissão. Viola, no entanto, o ignora e instrui seus guardas a esperarem lá fora. Alice o serve enquanto Victor e Viola conversam sobre lanches. Durante a conversa, Viola percebe Victor encarando Alice e conclui que ele está perdidamente apaixonado pela empregada. Ela decide ajudá-lo, ensinando-lhe seus métodos na arte do amor. Viola sugere que ele cubra as olheiras sob os olhos, e quando ele tenta usar o chapéu para esse fim, ela lhe diz que ele não tem o que é preciso para ser um conquistador. Como finalmente é hora de ela ir embora, Victor diz a Viola para não aparecer sem avisar novamente. Ela responde dizendo para ele se apressar e quebrar a maldição para que possam voltar a viver juntos, acrescentando que não está dizendo isso por preocupação. Ao tentar sair, Viola esbarra em alguém. Inicialmente chateada, ela fica tímida ao perceber que é Rob. Victor então percebe que Viola está caidinha por Rob enquanto ela sai animada. A voz de Victor é ouvida chamando por Alice. Ela o encontra no chão, aterrorizado com um gato preto. Ele lhe diz que não pode entrar na sala do piano enquanto o gato estiver lá, então ela deve removê-lo. Alice, ignorando o medo dele, pega o gato e presume que é um gato doméstico por causa de sua coleira. De repente, o gato ataca Victor, que desvia e é perseguido por ele. Rob vem em seu socorro, mas erroneamente assume que o gato é Victor. Ele o pega, mas o solta depois de perceber que é apenas um gato e ele retoma a perseguição a Victor. Enquanto Victor corre em direção às escadas, Alice o provoca, mostrando-lhe que o gato rasgou seu vestido, expondo suas mercadorias, como se estivessem em uma venda de garagem. Eles descobrem mais tarde que o gato estava atrás do laço bolo de Victor. Rob encontra uma nota na coleira do gato que diz: "Por favor, me perdoe." Victor senta-se do lado de fora, observando o sato comer. Ele comenta que, como ele, o gato foi abandonado. Ele ouve outro miado e olha para cima para ver uma gata com gatinhos. Alice e Rob então o informam que seu chá está pronto e o convidam para entrar. Mais tarde, Victor está olhando para a lua da varanda quando Alice se junta a ele. Ela o informa que o jantar está pronto e pergunta o que ele está fazendo. Victor explica que Rob uma vez lhe disse que seu avô praticava naquele salão de baile e que a mãe de Alice era sua parceira de dança. Ele sugere que foi o destino que os trouxe ali e propõe que dancem. Alice, no entanto, insiste que ele deve perguntar a ela corretamente. Victor o faz e ela finalmente concorda. Eles começam a fazer alguns passos de dança perto o suficiente um do outro, mas cuidadosos para não se tocar. Na manhã seguinte, Alice cumprimenta Victor, dando-lhe um bom dia matinal como de costume. Victor está jogando bilhar enquanto Alice e Rob o animam. Alice decide entrar no jogo e eles concordam que o perdedor terá que fazer o que o vencedor disser. Alice joga primeiro e Victor se sente desconfortável com a posição dela. O jogo avança e chega à tacada final. Enquanto Victor se prepara para dar sua tacada, Alice o distrai, fazendo sua imaginação correr solta e levando-o a acertar a bola incorretamente por acidente. Agora é a vez de Alice jogar, e ela vence. Victor espera que ela peça algo estranho, mas ela o surpreende, pedindo que ele a acompanhe até a cidade. No jardim, Victor pergunta por que Alice de repente quer ir à cidade, e ela explica que há um festival de fantasias. Ela acrescenta que desde que sua fantasia seja grossa o suficiente, qualquer um que o toque estaria bem. Embora Victor se sinta relutante em ir, Alice o persuade agindo de forma fofa. Quando chegam à cidade, a fantasia de Victor torna um pouco difícil para ele se mover. Ele elogia Alice pela fantasia dela. De repente, alguém quase esbarra em Victor e Alice tenta segurá-lo, mas ele a repreende para não fazer isso. Ela então pergunta se ele quer ir para casa, mas Victor responde que ficará um pouco mais.
Enquanto Alice continua a falar, pensando que Victor ainda a segue, ele luta para navegar pela multidão. Eventualmente, a multidão leva Victor embora, e ele é derrubado. Enquanto isso, Alice está procurando por Victor quando uma mulher a para, perguntando se ela é Sharon. Alice nega, explicando que Sharon é sua mãe. A mulher pede desculpas pela confusão, dizendo que é apenas uma conhecida de Sharon e então se despede. Alice retoma sua busca por Victor. Enquanto isso, Victor se encontra em uma praça e percebe que está perdido. Um menino que também está perdido se agarra a ele, chorando pela mãe, sem saber que está prestes a ser apagado da face da terra. Victor conforta o menino, dizendo para não chorar. Avistando um piano por perto, ele decide tocar uma canção para animá-lo. Embora se sinta nervoso por se apresentar em público pela primeira vez, ele começa a relaxar e a tocar. Alguns outros músicos se juntam a ele, e logo todos estão dançando e se divertindo muito. Victor para de tocar quando a mãe do menino o encontra e eles se despedem. Victor decide continuar procurando por Alice quando ela de repente enfia a cabeça em sua túnica. Ela expressa seu alívio por encontrá-lo e ele reclama da proximidade dela, pois não consegue lidar com mais toques acidentais hoje. Alice presume que Victor está cansado e sugere que eles voltem para casa, mas ele insiste que pode ficar por mais tempo. Surpresa por ele querer continuar, Alice pergunta se é realmente Victor. O festival continua até escurecer. Alice e Victor visitam uma loja de máscaras, e o vendedor lhes diz que as máscaras foram inspiradas na morte encarnada que reside em uma mansão na floresta, referindo-se a Victor. Alice então leva Victor embora. Eles se encontram em uma ponte, e Victor confirma suas suspeitas sobre os estranhos rumores que circulam sobre ele. Ele se sente para baixo, mas continua a saborear seu sorvete porque essa é a única coisa que cura a tristeza, e oferece um pouco a Alice. Ela o pega de uma maneira provocadoramente sedutora, o que deixa Victor constrangido. Alice sugere que eles subam na torre do relógio. Uma vez no topo, Victor admira excitadamente a vista da cidade e da lua. Alice compartilha um conto de fadas sobre uma princesa que se casa com a lua. Ela explica que havia um príncipe corajoso e uma princesa profundamente apaixonados, noivos para se casar, mas uma bruxa ciumenta levou o príncipe para a lua. Todo ano, no que deveria ser a noite de núpcias deles, a princesa beija a lua porque ela também precisa de um pouco de ação. Victor comenta que o príncipe deve estar enviando um beijo em troca. Ele relaciona a história à situação deles, expressando que Alice se sente longe dele, mesmo estando juntos. Ele confessa seu profundo amor por ela, mas lamenta que não pode nem segurá-la no encontro deles. Alice o provoca de forma divertida por ele ter ouvido ela se referir a isso como um encontro antes. Victor pede desculpas por não ter tornado a noite especial, mas Alice o tranquiliza, dizendo que ela se divertiu muito. Ela pede que ele a mantenha por perto, apesar do fato de que nunca poderão se tocar. Mais tarde, Victor lê uma carta de Alice, enquanto se dirige ao quarto dela. Ele bate na porta dela e ela o convida a entrar. No entanto, quando ele abre a porta, percebe que ela está usando seu traje de aniversário. Imediatamente ele fecha a porta e pede que ela vista algo. Após um instante, ela o chama, agora completamente vestida. Ele elogia sua roupa ao entrar, o perfume no quarto é delicioso, e Alice explica que acendeu uma vela aromática. Ela se oferece para fazer-lhe um chá, mas Victor se sente desconfortável e recorda ter visto uma peça de sua lingerie sobre a mesa, o que levanta suas suspeitas. Alice o surpreende, surgindo atrás dele, oferecendo-lhe o chá que ele começa a beber. Ela então sugere que eles deveriam ir para a cama assim que ele terminar. Victor rapidamente bebe a xícara inteira, convencido de que Alice tem segundas intenções. Ela então pede que ele tire as roupas, o que ele faz, mas ele a lembra de que eles não podem se tocar. Alice diz para ele não se preocupar e se entregar a ela. O rosto dele fica vermelho e ele comenta: Alice está falando sério, pois ela tem assistido 365 dias ultimamente. Ela apaga a vela e pede que ele se deite, o que ele faz imediatamente, ainda se perguntando o que Alice faria com ele. Alice diz para ele fechar os olhos e relaxar a mente, então o cobre com um cobertor e lhe deseja boa noite. Victor se sente desapontado e Alice pergunta se ele não veio porque teve dificuldade para dormir. Ela explica que tudo o que fez foi para ajudá-lo a dormir bem. Pede desculpas por causar um mal-entendido, mas Victor sabe que ela pretendia deixá-lo na mão. Alice promete ficar ao lado dele até que ele adormeça. Victor olha para a lua e então pergunta a Alice se ela gostaria de sair com ele nas próximas 2 noites, mencionando que tem algo para lhe mostrar antes de adormecer. Naquela noite específica, Alice e Victor estão em um barco. Alice presume que ele quer mostrar a ela a chuva de meteoros que acontece uma vez a cada década. Ele concorda e compartilha memórias da chuva de meteoros que viu quando era jovem, expressando seu desejo de vê-la novamente com Alice. Enquanto continuam a conversa, Victor verifica a hora. Está quase na hora da chuva de meteoros, e ele pede que ela olhe para o céu. No entanto, Alice decide olhar para ele, dizendo que é mais divertido observá-lo, pois ele pode estar embalando um meteoro inteiro também. De repente, o vento leva o chapéu de Victor, e quando Alice tenta pegá-lo, ela cai na água. Ele tenta oferecer-lhe a mão para ajudá-la a sair, mas lembra que não pode tocá-la. Victor começa a se culpar e a praguejar.
Alice diz a ele que deveria beijá-la se tivesse algum sentimento por ela. Victor está preocupado que ela morra, mas Alice o persuade, dizendo que é algo que o príncipe e a princesa não podem fazer. Victor tenta se conter, pois ele realmente quer, mas para, dizendo que não consegue. Victor luta para se conter, querendo beijá-la. Ele finalmente cede e se move para beijá-la, mas hesita e diz que não consegue. Num movimento inesperado, Alice inclina o barco, fazendo-o cair na água também. Ela explica de forma brincalhona que está apenas tentando fazê-lo se exercitar nadando. Infelizmente, eles perderam a chuva de meteoros. Enquanto Alice escorre a água de suas roupas, Victor lamenta ter perdido um evento tão raro e se queixa de não ter conseguido expressar seus sentimentos por ela. Sentindo-se envergonhado, ele sugere que eles deveriam ir para casa e dormir para esquecer. Victor se repreende por ter passado com uma garota tão atraente como Alice, esperando não ter ferido os sentimentos dela. Alice e Robbie entram para adicionar novos livros à sua coleção, enquanto Alice passa por ele, ela o ignora, o que deixa Victor se perguntando o porquê, considerando que a noite anterior havia terminado tão bem. Ele presume que ela possa pensar que ele a está evitando, então decide dizer algo a ela. No entanto, toda vez que ele se aproxima dela, Alice continua a ignorá-lo. Ele finalmente tem que implorar para que ela não o ignore, mas Alice nega. Ele diz a ela que ela já deveria ter dito algo inapropriado, e Alice nega novamente, pedindo para voltar ao seu trabalho. Victor sabe que não é assim que Alice normalmente responderia, e fica frustrado. Robbie então lhe serve chá, e Victor menciona o comportamento estranho de Alice, mas Robbie insiste que ela está agindo como sempre. Victor continua a se perguntar por que Alice ainda não o assediou, sentindo que algo está errado. De repente ele entende, e pede a Robbie para tocar Alice por ele. Robbie entende mal, mas Victor esclarece que ele se refere à testa dela. No quarto de Alice, Victor a informa que ela está resfriada. Alice pede desculpas por deixar isso interferir em seu trabalho. Ele presume que seja porque ela caiu no lago, mas Alice confessa que pode ter acontecido quando ela espiou em seu quarto enquanto ele dormia. Alice então sugere que ele volte para o quarto para evitar pegar o resfriado dela, mas ele insiste em ficar ao lado dela, pois essa é a sua maneira de mostrar apoio e observá-la. Doente e suada em seus lençóis, ele a cobre com um cobertor e diz para ela ir dormir, já que ela parece corada. Alice responde que suas bochechas coradas não têm nada a ver com a febre dela, fazendo Victor tremer nervosamente. Victor espera que seja uma noite fria, e Alice se oferece para aquecer as mãos dele com suas panquecas quentes, mas ele diz a ela que isso não será necessário. Ele vai para a cama, lamentando o quanto odeia noites frias. Alice então sugere que eles brinquem na neve no dia seguinte, mas Victor recusa. Alice então enrola um cachecol em seu pescoço, dizendo que o fez para ele, e pede que ele o use no dia seguinte quando saírem para se divertir. Ele concorda e fazem uma promessa de dedinho. No dia seguinte, quando saem, a neve cobre tudo. Victor corre animadamente para a neve, mas acaba tropeçando. Para ele, Alice parece adorável, cercada pela neve. Ele, de forma brincalhona, joga uma bola de neve nela, e Alice reage de maneira paqueradora, fazendo Victor tropeçar novamente. Robbie pergunta o que eles estão fazendo e se junta a eles, colocando suas luvas. Ele vai em frente para construir um boneco de neve e diz que eles não deveriam se divertir tanto. Alice e Victor decidem fazer algumas bolas de neve também. Eles começam a construir uma sem fazer contato e então tem que enrolá-la para formar uma bola. Alice diz a Victor para descansar enquanto ela assume. Victor tenta se juntar a ela jogando pequenas bolas de neve em Alice, mas ela desvia rapidamente de suas tentativas, revidando com suas próprias bolas de neve, mirando nele. A brincadeira deles é interrompida quando uma bola de neve atinge Robbie, e ele os persegue com uma bola de neve gigante, porque esse cara adora ser a vela. De volta pra dentro, Alice se oferece para lavar a roupa, e pede a Victor para tirar as roupas, mas ele recusa, insistindo que manterá o cachecol. Alice promete devolvê-lo, mas Victor foge. Alice então percebe que perdeu seu brinco na neve. É da mãe dela, então ela tenta encontrá-lo, mas está muito frio. Mais tarde naquela noite, Victor decide sair em busca dele. O frio se torna demais para ele, e ele desmaia como uma criança anêmica. Um morcego voa em direção à mansão, faminto e se perguntando se alguém compartilhará comida com ele ou se terá que pegá-la à força. Kaffi avista Victor no chão e tenta acordá-lo. Quando ele finalmente acorda, fica assustado ao vê-la e pergunta quem ela é. Kaffi oferece a mão a ele, mas Victor explica sua maldição. Curiosa, Kaffi pergunta por que ele está na neve e Victor conta a ela sobre o brinco perdido de Alice. Kaffi questiona por que ele se daria a tanto trabalho por uma empregada e Victor responde que Alice é especial porque ela pode fazer gok-gok sem contato. Ele então pergunta por que ela está sozinha no frio. Kaffi explica que se separou de seu amigo e acabou na mansão. Ela admite que está morrendo de fome e estava prestes a sacudi-los por comida. A pá de Victor fica presa e suas mãos começam a ficar dormentes. Kaffi o incita a parar e procurar o brinco novamente quando a neve derreter, mas Victor recusa, dizendo que já estará enferrujado até lá.
Ele desmaia novamente no meio da frase. Com pena dele, Kaf usa seus poderes para derreter a neve ao redor. O calor revive Victor e ele fica surpreso ao descobrir que a neve desapareceu. Kaf recupera o brinco e o joga para ele, dizendo que teria partido sem se apresentar, mas não queria ser indelicada. Ela se apresenta como uma bruxa que pode assar pessoas sob demanda. Enquanto caminham pelo corredor, Kaf explica a Victor que sua maldição está além de seu poder e pergunta se está tudo bem para ele deixá-la entrar, já que ela é uma bruxa. Victor expressa sua gratidão e menciona que há muito que ele quer perguntar a ela. Ele então apresenta Kaf a Alice, que está parada no final do corredor. Ele explica a Alice que Kaf o salvou. Alice repreende Victor por desafiar seus desejos e sair, e ele pede desculpas enquanto lhe entrega o brinco. Eles ficam trocando agradecimentos até que Kaf finalmente intervém, levando Alice para ajudá-la no banheiro. Alice diz a Victor para esperar na biblioteca e que ela estará lá em breve. Victor se pergunta por que elas estão demorando tanto. Ele as imagina tomando banho juntas, porque ele tem passado muito tempo no hub e sente ciúmes. Ele começa a cantar e dançar sobre seu desejo de tocar Alice. Quando ouve passos se aproximando, ele rapidamente finge estar sentado e imóvel. Durante o jantar, Kaf come como uma grande comilona e menciona que não come há dias. Victor pergunta se a amiga bruxa dela é uma mulher, ao que Kaf responde que é um homem, e diz que às vezes homens também podem ser chamados de bruxos. Ela acrescenta que não revelará nada sobre sua espécie, nem mesmo sob tortura. Nesse momento, Alice entra e oferece a Kaf alguma sobremesa. Depois que Kaf termina de comer, ela decide contar a Victor tudo o que ele quiser saber. Victor pergunta se ela sabe sobre a bruxa que o amaldiçoou, mas Kaf não tem nenhuma informação. Ela explica que se a maldição não aconteceu recentemente, é improvável que alguém soubesse sobre ela. Kaf então compartilha sua história, revelando que os pais dela e de seu amigo foram mortos em uma caçada por humanos. Ela explica que seu pai era humano, tornando-a meio bruxa e meio humana, o que a faz sentir que não se encaixa. Victor percebe que Kaf é muito parecida com ele. Ele pergunta por que ela o salvou, já que ele é humano, e Kaf responde que foi sua determinação que despertou o interesse dela. Alice entra com o manto remendado de Kaf e Kaf expressa sua gratidão. Alice pergunta se todas as bruxas têm mantos como o dela, lembrando-se da mulher que viu no festival. Cat explica que nem todas as bruxas têm mantos, mas ela sabe que os humanos definitivamente não têm. Victor pergunta se Cat pode dar alguma dica sobre como quebrar a maldição. Cat o interrompe dizendo: ela não é a ferramenta mais afiada da caixa, confundindo Victor. Ela acrescenta que tem medo de acidentalmente lhes dar spoilers, o que é algo que ela não deveria fazer. Kaf menciona que todo o pensamento lhe deu dor de cabeça e diz que sua amiga faz todo o raciocínio e sempre toma as decisões certas. Victor comenta que Kaf deve gostar bastante de sua amiga. De repente, Kaf fica em silêncio, deixa cair sua xícara e se levanta. Ela caminha lentamente até a janela, pula e se transforma em um morcego voando para longe. No dia seguinte, enquanto Alice está perto do boneco de neve, ela se lembra de como era intimidada quando criança e recorda como Victor a ajudou e foi amigável com ela. Nesse momento, Victor se aproxima por trás e pergunta por que ela está lá fora. Ele a cobre com um guarda-chuva e sugere que eles entrem para se encarar um pouco mais. Alice serve chá a Victor e elogia sua roupa. Victor agradece e pergunta se ela não se cansa de usar a mesma roupa todos os dias, oferecendo-se para providenciar-lhe novas. Alice responde que ela troca todos os dias, referindo-se especificamente às suas roupas íntimas. Enquanto Victor escreve sua música, ele ouve a voz de Viola vindo de fora. Ela entra no quarto animada. No entanto, ela fica nervosa ao ver Rob e começa a gaguejar. Rob se move para fechar a porta e se oferece para trazer-lhe chá. Depois que ele sai, Viola comenta que Rob parece um sonho. Ela continua a falar sobre Rob para Victor, que a lembra de que Rob é apenas um servo. Isso faz com que Viola jogue uma rosa em Victor, que fica presa em seu chapéu. Alice então entra com chá e serve a ambos. Viola se pergunta que tipo de garota Alice é e decide testá-la. Ela diz a Alice que os lanches estavam ótimos, mas há algo que ela falta como empregada. Viola finge estudar Alice e então diz que ela falta charme. Ela elogia as características de Alice e pergunta se pode tocar seus seios, ao que Alice concorda. Viola admite que são macios, mas rapidamente recupera a compostura e diz que ensinará a Alice tudo sobre charme. Alice concorda e se senta. Viola então diz a Victor para desviar o olhar e começa a ensinar Alice, enquanto também observa suas reações. A essa altura, Victor está se sentindo cansado e Viola chama sua atenção de volta para elas. Ao se virar, Alice está bem ali, fazendo uma carinha fofa que ele não pode deixar de admitir que é encantadora. Alice agradece a Viola e procede a provocar Victor. Nesse momento, Rob chega e anuncia que é hora de Viola ir para casa. Viola se sente desapontada porque não teve a chance de conversar com Rob. Percebendo seu desapontamento, Victor a encoraja a se despedir de Rob usando seu melhor charme. Viola está determinada a fazer sua carinha mais fofa, mas na realidade é incapaz de formar sequer uma frase completa.
Alice observa Viola sair pela janela enquanto a limpa. Percebendo o comportamento subitamente alegre de Alice, Victor suspeita que ela tenha pegado um carinho por Viola. Quando Viola visita novamente, ela encontra Rob primeiro. Ele a leva para a cozinha, onde Victor está, mas Viola sabe que não veio para ver Victor. Eles encontram Alice tentando alimentar Victor, e nenhum deles percebeu a presença deles até que Viola pergunta o que estão fazendo. Victor gagueja enquanto tenta explicar, mas Viola não está preocupada. Ela pensa que essa é sua chance de impressionar Rob com seu lado feminino. Ela então se oferece para ajudar Alice a cozinhar, e Alice concorda alegremente, ajudando-a a colocar um avental. Viola está animada, é a primeira vez que ela faz cosplay. Victor assume o papel de cupido de Viola, sugerindo que ela modele a massa com Rob. Ele pisca para Viola, mas ela acha o comportamento dele um pouco estranho. Enquanto começam a trabalhar, Viola se sente nervosa. Ela observa Rob enrolar a massa e comenta consigo mesma que ele parece fofo. Rob então pergunta como eles deveriam modelar a massa, e ela finge ser ingênua, querendo fazê-lo sentir que ela depende dele. Ele modela a massa, e Viola o elogia dizendo que é elegante. Eles continuam trabalhando juntos, e Viola comenta que parecem recém-casados, surpreendendo Victor, que estava ouvindo-os. Rob diz a Viola que se não fosse mordomo, ele teria uma neta da idade dela. Enquanto isso, Victor e Alice também estão ocupados. Viola expressa seu ciúme em relação a Victor, pois ele parece ter tanto Rob quanto Alice ao seu lado, e está se divertindo. Ela acrescenta que Rob deveria dizer a Victor para parar de brincar, ou seu irmão mais novo poderia tomar seu lugar como chefe da família. Rob agradece a Viola, e isso a surpreende. Ele diz a ela que sabe que no fundo, ela realmente se importa com Victor. Viola está vermelha no rosto e Victor então elogia o pão que estão fazendo, o que faz Viola chamá-lo de esquisito. Viola está finalmente partindo e deseja poder passar mais tempo com Rob. Rob a chama e lhe entrega uma cesta do pão que fizeram antes e diz para ela voltar a qualquer momento. Alice é vista patinando no gelo enquanto Victor a observa. Ele comenta que ela é fofa, e um pássaro ao lado dele concorda. O pássaro então pergunta a Victor se ele viu alguém perdido por perto. Victor, chocado, pensa que pode estar imaginando coisas, já que machucou a cabeça. O pássaro lhe diz que pode sentir energia mágica vindo dele e pergunta se ele é um deles. Embora ainda assustado, Victor responde que pode ser porque ele está amaldiçoado. Victor descobre que o pássaro é um usuário de maldições, e ele pergunta se está procurando por Kaf. Ele percebe que o pássaro é Zeni, o amigo de Kaf. Zeni fica surpreso que Kaf tenha falado sobre ele, afirmando que é típico dela ter problemas de confiança e ver todos como suspeitos. Victor admite que não viram Kaf desde que ela partiu. Ele percebe que Zani tem olhado para Alice um pouco demais e Zani concorda. Alice então se aproxima deles, dizendo que encontrou algo surpreendente no lago. Antes que Victor possa dizer a ela que encontrou o amigo de Kalf, Zani se transforma em tamanho humano e se apresenta a Alice, dizendo a ela que ela é fofa. Victor se coloca entre eles, insistindo que estão muito próximos e que Zane não deveria cruzar a linha que ele traçou. Ele pede a Zane para parar de flertar com Alice, mas Zane responde que faz parte de sua natureza e pedir para ele parar é pedir demais. Enquanto eles discutem, Alice simplesmente observa. Victor então pergunta a Zane se ele pode usar sua magia para encontrar Kaf, mas Zane admite que não pode. Kaf então sai do peito de Alice, para a surpresa de Zane e Victor. Alice diz a ele que Kaf caiu no lago e estava congelando, então ela teve que aquecê-la com o calor do corpo. Ela coloca Kaf no chão e ela se transforma em humana e diz que é a primeira vez que alguém a sacudiu entre os seios. Ela então informa a Zane que o estava procurando, e ele diz o mesmo. Ele a repreende, e eles discutem sobre isso antes que Kaf pergunte o que eles estão fazendo ali, e Victor lhe diz que estão patinando no gelo. Victor está lutando para patinar no gelo e Alice o observa. Kaf também está lutando, mas usa Zane como apoio, o que não dura muito, pois ambos começam a discutir, e Victor os observa. Alice então se aproxima dele e pergunta se ele precisa de ajuda, mas Victor a lembra de que não pode tocá-la. Ela explica como a patinação no gelo é feita, e Victor se sente confiante de que pode fazê-lo. Ele tenta, mas escorrega. Alice coloca o rosto sobre o dele e fica feliz por ele ter tentado. Zane, que os está observando, comenta que deve ser ótimo ser fiel aos seus sentimentos. Ele se levanta, mas então Kaf o abraça e pede para ele começar a andar. É muito mais fácil para ela se mover assim. Ela então convida Alice para se juntar a eles e pega a mão dela. Alice estende a mão para Victor, que agarra suas roupas e juntos todos conseguem patinar. Ao escurecer, eles percebem que é hora de ir embora. Kaf diz a Victor que ela e Zane concordaram em levá-lo ao encontro das bruxas na noite da próxima lua de sangue. Zane acrescenta que, como eles não podem fornecer nenhuma informação útil, ele deveria ir lá e conduzir sua própria investigação. Ambos voam para longe. Alice então pede para acompanhar Victor, e quando ele hesita, ela lhe dá um olhar fofo. Viola bate na porta de Alice, e quando Alice abre, Viola fica constrangida porque Alice está parecendo um anjo da Victoria's Secret.
Dentro do quarto, Viola menciona que queria passar a noite no quarto de Rob, mas Victor não a deixou, então ela decidiu ir para o quarto de Alice. Alice oferece chá a ela, criando uma atmosfera aconchegante de Noite das Garotas. Viola aproveita a oportunidade para confessar que tem uma queda por Rob, e Alice lhe diz que Rob é o par perfeito para ela. Viola então pergunta se Alice gosta de alguém, e Alice concorda, dizendo que ele é como seu príncipe encantado. Viola, sem perceber que Alice está se referindo a Victor, zomba de Victor de forma brincalhona por gostar de Alice. Elas conversam até tarde da noite e, eventualmente, Viola adormece. Nesse momento, Victor entra no quarto procurando por Viola, mas Alice o silencia, pedindo para ele não perturbá-la. No dia seguinte, enquanto Alice serve chá a Victor, ele comenta sobre o uniforme de empregada dela mais uma vez. Ela o provoca de forma brincalhona, perguntando se ele gostaria de ver por baixo. Victor responde explicando que acha os ombros dela muito expostos e acredita que é inapropriado. Ele pede a ela para usar algo mais normal. Alice então mostra a ele sua coleção de roupas, mas ele não gosta de nenhuma delas, então ela diz que não usará nada a partir do dia seguinte, e sai. Victor planeja usar o conservatório para ler, mas está uma bagunça, então eles decidem limpá-lo juntos. Victor fica surpreso quando Alice tira ferramentas de seus seios, dando à expressão baú do tesouro um significado literal. Eles começam a trabalhar com Victor, que toca as folhas indesejadas, causando sua morte. Ele então comenta que desde que começou a morar ali, aprendeu o que é seguro e o que não é em relação à sua maldição, e que essas regras foram criadas ao capricho da bruxa que o amaldiçoou, o que significa que ele viveu sob o controle dela por todo esse tempo. Victor se lembra de Alice e decide ir vê-la. Ele a encontra agachada perto de algumas flores, admirando-as com carinho. Alice pede a Victor para murchar as flores para ela. Ela vai arrumar algumas coisas e, enquanto trabalha, Victor chama sua atenção e coloca uma coroa feita das próprias flores em sua cabeça, um gesto muito gentil. Ele explica que seria uma pena deixá-las murchar, então as transformou em flores secas para que ela pudesse apreciá-las por mais tempo. Alice o agradece e diz que irá guardá-las com muito carinho. Victor então decide que não ficará sob o controle da bruxa para sempre, de forma alguma. Ele acredita que o encontro das bruxas poderia ajudá-lo a quebrar a maldição, permitindo que sua mãe finalmente o aceitasse para que ele pudesse estar com sua família novamente. Enquanto isso, na mansão da família durante o jantar, Gerbera pergunta por que Viola não tem jantado com eles ultimamente, o que é bastante incomum. Viola responde que tem visitado a casa de uma amiga, e Gerbera a adverte contra isso com certa preocupação. De volta à vila, Victor não consegue dormir e vagueia pelo corredor. Ele ouve a voz de Alice vindo do banheiro e corre para lá apressadamente. Quando ele chega, a vê nua e ela rapidamente fecha a porta pedindo desculpas. Depois de se enrolar em uma toalha, ela sai e o agradece por ter vindo em seu auxílio. Ela explica que um gato preto entrou sorrateiramente e fugiu com seu roupão e que ela tinha acabado de lavar seu uniforme de empregada, o que a deixou em uma situação complicada. Victor se oferece para ajudá-la a recuperar o roupão e promete voltar assim que o encontrar. Ao sair do banheiro, Alice o segue, e quando ele pede para ela voltar, ela responde que a culpa é dela. Além disso, como é um gato envolvido, ela acha melhor ir junto para ajudar na busca. Victor percebe que ela tem razão e permite, mas primeiro pega sua jaqueta para que ela não sinta frio, e então eles começam a procurar. Alice comenta que será difícil encontrar um gato preto no escuro, mas Victor não consegue parar de admirar o decote dela, completamente distraído. Alice percebe e pergunta se ele gostaria de tocá-los. E nesse exato momento, Victor avista o gato e tenta ir atrás dele, mas Alice o impede, dizendo que gostaria de conversar com ele sobre algo importante. Victor então a lembra da missão deles ali, com um certo senso de urgência. Eles finalmente pegam o gato, mas o tecido de Alice está todo mastigado. Victor promete comprar outro para ela, mas ela diz que aquele era o seu favorito, pois ele o elogiou uma vez. Victor se lembra do incidente, mas sabe que foi apenas um comentário casual, sem grande importância. Alice então devolve as roupas ao gato e o deixa ir. Ela agradece a Victor pela ajuda e diz que o uniforme de empregada está seco, então ela pode usá-lo de volta para seu quarto. Victor pede para ela tomar outro banho, ela concorda e o convida a se juntar a ela, mas Victor recusa de forma categórica. Ela também tenta devolver a jaqueta dele, mas está nua por baixo. Então ele recusa e imediatamente sai do banheiro, desejando-lhe boa noite de fora da porta, e retorna ao seu quarto enquanto Alice sai e também lhe deseja boa noite, e inala o cheiro da jaqueta dele, com um suspiro. É uma lua de sangue e Kaf. E Zen estão lá para levar o Duque ao sabá das bruxas. Victor tenta colocar muitas ferramentas em uma bolsa, pois está com medo das bruxas. Mas Alice não se incomoda com a situação. Kaf e Zane vêm ao encontro deles, e Kaf queima a bolsa, para o desespero de Victor. Ela lhe diz que ele não está em perigo desde que não descubram que ele é humano. Alice então pede para se juntar a eles, e Kaf concorda, mas Victor ainda está muito assustado. Zane diz a ele para se acalmar e garante a Alice que ele a protegerá, custe o que custar. Ele vai procurar uma passagem que possam usar enquanto Victor se pergunta por que eles estão o ajudando. Ele sabe que se as bruxas descobrirem que trouxeram um humano, elas não confiarão mais neles, de forma alguma. Zane encontra um espelho e Kaf lhes dá o manto que irá mascarar o cheiro humano deles, tornando-os indetectáveis. Zane lhes diz que dirá às bruxas que eles são irmãos. Ele lança um feitiço no espelho e ele se torna uma passagem. Ele tenta flertar com Alice, mas Kaf o chuta pro outro lado e o segue. Rob então pergunta se eles ficaram bem e Victor lhe diz para não se preocupar e atravessa a passagem. Kaf e Zane estão esperando por Victor e Alice do outro lado, prontos para a aventura. Enquanto eles avançam, Victor vê muitas bruxas e sente medo porque elas parecem super estranhas e assustadoras. Ele se pergunta se a bruxa que o amaldiçoou estará presente naquele lugar, observando tudo. De repente, uma bola é chutada para ele, e um garotinho pede para ele a devolver, mas quando Victor a pega, ele percebe que é um globo ocular
particular, o que o assusta profundamente, e a criança também parece bem assustadora. A reunião começa com Dalet, a bruxa-chefe, conduzindo o encontro com seriedade. Todos se curvam, e Vitor pensa consigo mesmo que as bruxas são mais corteses do que ele esperava. Elas começam a fazer a chamada, e após cada resposta aos seus nomes, Dalet comenta que é incomum Zane e Kaf comparecerem à reunião, o que levanta algumas suspeitas. Ela pergunta sobre Victor e Alice, ao que Kaf responde que eles são seus filhos com Zane, contrariando o plano inicial deles. Zane repreende Kaf por dizer isso, mas algumas bruxas os parabenizam. Alice provoca Zane chamando-o de pai, ao que ele flerta de volta com ela, de forma divertida. Dalet acha isso interessante, e eles continuam com a reunião. Quando termina, Victor pensa que é muito cedo, pois ele ainda não encontrou a bruxa ou qualquer pista sobre sua maldição. Uma das bruxas pergunta a Zane por que ele tem filhos com Kaf, já que ela tem sangue humano, o que é uma questão delicada. Zane a defende e a bruxa pede desculpas. Para aliviar o clima, Zane sugere que eles joguem um jogo. Ele chuta uma bola viva para Victor, que surta ao perceber o que é, e todos se juntam para brincar com grande entusiasmo. Enquanto isso, Alice se aproxima silenciosamente de Dalet, lembrando-se dela do festival. Dalet também a reconhece e pergunta o que ela deseja. Alice expressa o desejo de saber se sua mãe tinha alguma conexão com eles, mas Dalet lhe diz que ela era apenas uma conhecida da mãe de Alice, nada mais profundo. Nesse momento, Victor chega chorando por um lenço depois de ser atingido no rosto com uma bola, agindo de forma super exagerada e dramática, e Alice lhe entrega um. Dalet percebe a proximidade deles e diz a Victor que ele cresceu bastante, indicando que o conhece há um bom tempo. Ela também menciona a maldição dele, o que surpreende Victor. Dalet explica que o viu na mansão de sua família quando ele era pequeno, e admite saber sobre a bruxa que o amaldiçoou. Alice pede para conhecer a bruxa, esperando quebrar a maldição, mas Dalet os informa que é impossível porque a bruxa já está morta, e ela não tem ideia de como quebrar a maldição, o que é uma notícia desanimadora. Victor bombardeia Dalet com perguntas, mas ela não tem as respostas. Ela o aconselha a desistir de discutir o assunto, pois ela despreza aquela bruxa. Ela então lhe diz que sua maldição não é algo que qualquer bruxa possa lançar e o aconselha a simplesmente desistir de tudo. Ela então queima o disfarce dele, fazendo com que as outras bruxas parem de brincar, pois perceberam a presença de um humano. Kaf sinaliza para eles correrem de volta para o espelho, mas as bruxas tentam impedi-los de escapar. Uma bruxa ataca com uma planta que agarra Alice, mas Victor a segura, fazendo com que a planta morra instantaneamente, salvando-a. Eles correm como ninjas em direção ao espelho, onde Zane e Kaf já estão esperando. Algumas bruxas ainda os perseguem, mas Kaf usa seu fogo para criar uma barreira protetora até que Alice e Victor consigam atravessar o espelho com sucesso, escapando por pouco. Zane e Kaf se juntam a eles e o espelho desaparece. Victor, recuperando o fôlego e aliviado por terem conseguido, pede desculpas a Kaf e Zane. Zane acha a situação engraçada e tranquiliza Victor, dizendo que as bruxas se esquecerão disso em breve, sem maiores problemas. Kaf diz que eles não terão que comparecer a outro sabá das bruxas por um bom tempo. Zane tenta flertar com Alice novamente, mas Kaf o puxa e o pressiona contra o espelho, ameaçando mandá-lo de volta para lá. Alice então agradece a Victor por protegê-la com sinceridade. Kaf pergunta se ele encontrou alguma pista, e ele compartilha o que Dalet lhe disse, agradecendo-lhes pela ajuda prestada. Victor então pergunta a Kaf, que agora está sentada em Zane, por que ela o está ajudando, notando que eles não se conhecem há muito tempo, e que não há nada a ganhar para ela. Ela responde que não sabe porquê, mas no primeiro dia em que o conheceu, ela o viu se esforçando ao máximo por outra pessoa, o que a fez querer se tornar amiga dele. Victor expressa que sente o mesmo, e Kaf arrasta Zane para longe, com certa impaciência. Ela lhe diz, perto da porta, que a partir da próxima vez, eles virão como amigos. Zane se despede de Alice e Kaf o chuta para longe. Victor se sente feliz por ter alguma interação humana, além de seu mordomo problemático, o que é um alívio. Ele diz que não sabe o que será de sua maldição, mas está determinado a descobrir a verdade. Ele agradece a Alice por ficar com ele e espera poder continuar a contar com ela. Alice o tranquiliza, dizendo que é difícil não poder tocar quem ela ama, e o provoca novamente, enquanto Rob os ouve de fora, com curiosidade. Victor sente que tudo o que eles fazem ultimamente é falar sobre as roupas de Alice. Ele aponta que notou que Alice só veste preto como uma garota gótica, e Alice diz que gosta. Victor sugere que ela experimente outras cores para variar, como o branco, que ele particularmente aprecia. Alice concorda com isso. Ele pensa um pouco demais sobre o assunto, imaginando-a em um vestido de noiva, mas isso só o deixa ansioso. Alice mostra a Victor um caldeirão mágico de aparência estranha que ela comprou. Dizem que o caldeirão foi criado por uma bruxa que cuidava dele diariamente, com muito zelo. Há até um livro de receitas dentro dele, e Alice está muito animada, embora Victor não entenda bem o porquê. Ela sugere que eles experimentem cozinhando com ele, e diz que é uma poção do amor que estão preparando. Com os ingredientes já prontos, eles começam o processo cheios de expectativa. Victor, apesar de relutante, tem que participar, de acordo com Alice. Alice lê as palavras especiais do livro para ativar o caldeirão. As palavras são basicamente elogios e lisonjas, e o caldeirão reage a isso, aquecendo-se rapidamente. Alice adiciona os ingredientes gradualmente, mas dado que todos os ingredientes são ridículos, Victor não consegue deixar de protestar que aquilo não são ingredientes de cozinha. Alice começa a mexer assim que todos os ingredientes estão dentro, sem perder tempo. Victor reflete sobre o quão confuso ele está em relação às bruxas, lembrando-se da bruxa na casa que lhe disse para desistir. Ele não pode fazer isso, mas ainda assim, não sabe o que fazer em seguida. Pensando nisso, ele examina o caldeirão de perto com muita atenção. O caldeirão responde rudemente a Victor e ele se desculpa com medo. Alice explora outras palavras para usar mais recursos do caldeirão. Com outra frase, o caldeirão
caldeirão cora tão intensamente que libera uma cortina de fumaça de forma surpreendente. Agora é a vez de Victor e ele deve mexer a sopa. De acordo com Alice, Victor deve mexer pensando em todas as coisas divertidas e felizes de sua vida. Victor obedece, e apenas Alice vem à sua mente, porque Victor se masturba pensando nela o tempo todo com frequência. Quando está pronto, Alice revela a Victor que a poção não é comum e diz que é para remover a maldição de uma bruxa. Victor fica surpreso por não ser uma poção do amor, e Alice explica a ele que a poção não seria eficaz se alguém se distraísse enquanto mexia, perdendo o foco. Victor se preocupa que possa ter se distraído um pouco, mas Alice o assegura de que está tudo bem, desde que ele não tenha pensado na maldição enquanto mexia. Alice diz que eles devem tentar tudo o que puderem para libertar Victor da maldição, já que a bruxa que o amaldiçoou está morta, sem solução fácil. Ele finalmente toma um gole e o gosto é horrível. Como Alice os pés da minha avó, faz Victor uma experiência realmente desagradável, quebrada, mas a flor em que ele testa murcha. Apesar de não funcionar, já que a maldição não foi lançada por uma bruxa comum, Victor agradece a Alice pelo encorajamento e ela promete descobrir outra maneira. Eles estão presos sem saber o que fazer com o caldeirão agora, pois ele os amaldiçoará se tentarem se livrar dele, o que é um grande problema. Victor o entrega a Rob, e o caldeirão fica feliz em partir com seu novo dono. Nesse momento, Victor encontra Phyllis espiando. Sem responder a nenhuma pergunta, ela vai furiosamente atrás do caldeirão. Enquanto isso, Alice, enquanto procura, encontra algo completamente diferente. No jantar da família, Gerbera está preocupada com a ausência de Viola. Rob guarda o caldeirão em um certo quarto e um vaso de flores chama sua atenção. O que Alice encontrou é uma nota musical, a obra final de McFarlane antes de sua morte, um achado significativo. Apesar de ser uma das mais belas canções, qualquer um que a executa enlouquece, mas se feita corretamente, pode purificar alguém de uma maldição. Enquanto Victor começa a tocar a nota, um homem aparece de repente à sua frente de forma inesperada. Enquanto conversam, o homem revela ser McFarland. Ele diz que se tornou um fantasma para zelar por sua canção, mesmo após a morte, já que ninguém consegue tocá-la perfeitamente. E ele pergunta a Victor se ele consegue. Alice pergunta se Victor está delirando, vendo-o falar sozinho, mas depois revela que ela também pode ver McFarlane, o que é surpreendente. McFarlane ameaça que assombrará Victor pelo resto de sua vida, se ele não tocar a canção corretamente. Victor faz o seu melhor para se concentrar enquanto toca, por sua própria causa e pela de Alice. Assim que Victor completa as notas, a canção desaparece junto com McFarlane, que o elogia pela performance, muito satisfeito. As expectativas de Victor de quebrar a maldição são frustradas, pois a maldição a ser purificada não era a dele, mas a de McFarlane. Victor está na porta de Alice para levá-la à mansão. Alice aparece de lingerie, apesar do pedido rigoroso de Victor para que ela se vestisse completamente, e ele rapidamente fecha a porta constrangido. Enquanto ela se veste de volta no quarto, Victor não consegue deixar de se perguntar se Alice o vê como um homem, já que ela não se incomoda em mostrar um pouco de pele. Ele se lembra que Viola uma vez lhe mencionou o efeito da ponte suspensa, onde as pessoas confundem medo e ansiedade, fazendo seus corações dispararem como amor por outra pessoa. Ele planeja tentar isso em Alice, assustá-la e fazer seu coração disparar para ver o que acontece. Assim que Alice sai de seu quarto, Victor salta de seu esconderijo e tenta assustá-la, mas isso não funciona. Victor então tenta contar-lhe uma história assustadora, mas até ele fica mais assustado com sua própria história do que ela, o que é irônico. Sua próxima tentativa é mostrar-lhe uma imagem assustadora, mas ele não a encontra nas prateleiras. A pintura está na parede, e Victor fica arrepiado, mas Alice não se abala. Ele está completamente frustrado com a situação. Ela não tem medo, mesmo quando a imagem mudou de posição da prateleira para a parede sozinha, e menciona que o efeito da ponte suspensa não pode funcionar se o coração dela não disparar. E Alice diz que seu coração está disparando apenas porque ela está com Victor, e por mais ninguém. Victor ainda está arrepiado e curioso sobre como a imagem foi parar lá. Alice admite discretamente a Rob que foi ela quem a pendurou. Quanto mais Victor olha, mais aterrorizado ele fica, e por causa disso, ele derruba acidentalmente o vaso que Rob havia encontrado, causando um pequeno desastre. Victor está definitivamente em apuros com Rob e foge rapidamente. Alice descobre Victor em seu esconderijo, e quando ela pergunta por que ele está escondido, Victor explica que prefere enfrentar Rob quando ele não está cuspindo fogo, ou seja, furioso. Ele a incita a fechar seu esconderijo com medo de ser descoberto, e ela o faz, mas com ela dentro também. Depois que Alice pergunta, Victor explica o quão implacável Rob é, até que ele reflita sobre suas ações, acrescentando que ele é realmente assustador, um verdadeiro terror. Rob está por perto chamando por Victor. Enquanto eles tentam ficar em silêncio, Alice se aproxima e se oferece para proteger Victor. Ele fica sem jeito e desconfortável, com medo de tocá-la por engano, e então ele sai assim que Rob vai embora, aliviado. Eles rapidamente seguem para encontrar outro esconderijo, mas Rob pega Victor no corredor. Victor pensa rápido, faz uma imitação razoável de Alice, e Rob acredita. O próximo esconderijo de Victor e Alice é debaixo da cama dele, um lugar bem apertado. Enquanto discutem, Alice revela que seu coração está batendo como uma batida de EDM, acrescentando que poderia ser o efeito da ponte suspensa. Antes que a conversa avance mais, eles são pegos por Rob. Rob mostra algumas joias a Victor com um ar sério. Ele diz que devem ter sido roubadas da senhora e da senhora mais velha da casa por uma empregada que furtou alguns dos objetos de valor da família. O vaso deve ter sido seu esconderijo temporário para elas, mas ela nunca conseguiu recuperá-las, infelizmente. Rob rapidamente volta à questão do vaso quebrado assim que terminam de falar sobre as joias. Kaf tenta aprender o alfabeto com Rob para surpreender Zane, que está no circo onde ambos trabalham. Rob a incentiva a estudar muito, enfatizando a importância das letras para seu futuro.
Enquanto isso, Walter encontra Viola enquanto caminha pela mansão. Ele suspeita que ela vai ver Victor e insiste que é seu dever como chefe da família saber os planos de sua irmã. Viola rebate, lembrando-o de que ele é o segundo filho, e se Victor tiver sucesso, ele poderá tomar o lugar de Walter, o que o irrita profundamente. Frustrado, Walter tem um acesso de raiva, e Viola continua a provocá-lo. Durante xícaras de chá, Walter constantemente critica Victor com Viola. Ele a engana em meio à discussão, e ela, por engano, revela suas intenções de ir à vila de Victor, o que é um descuido. Ele fica ainda mais frustrado, perguntando por que Viola tem um ponto fraco por ele e se ela não acha que ele seria um chefe melhor. Por mais que Walter adorasse que ela o escolhesse, Viola diz que é tão neutra quanto a Suíça nesse assunto, sem tomar partido. Ela sai pedindo a Walter para não a delatar, e o provoca como segundo filho mais uma vez. Apesar de não fazer promessas, Walter acoberta Viola no almoço, dizendo à mãe que ela foi à casa de uma amiga. Ele está determinado a provar que é melhor que Victor e que seria um chefe superior, a todo custo. Enquanto Viola cavalga na vila, ela vê Kaffe apenas. Mesmo depois de Kaffe se apresentar, Viola ainda sente algo estranho nela. Ela sente que deveria fazer algo a respeito, pois Kaffe pode ser uma ladra e então Robb poderia recompensá-la. Ela tenta um ataque, mas é tão ineficaz que Kaffe pensa que ela quer brincar, o que é hilário. Viola está lamentando o fato de que pode herdar as características físicas de sua mãe, e não as de Kaffe. Kaffe se aproxima para ajudá-la a se levantar, mas Viola vê isso como uma chance e tenta atacar novamente. Ainda é bastante inofensivo, e Kaffe ainda pensa que estão brincando com ela, sem malícia alguma. Viola procede a amarrar Kaffe para que ela não possa se mover, mas Kaffe está relaxada. Ela diz que Viola e seu irmão, o Duque, se parecem bastante. Embora surpresa, Kaffe conhece Victor, mas não gosta de ser agrupada com ele, de forma alguma. Mas ela concorda com Kaffe que Victor é um bom sinal, um green flag. Kaffe pergunta se ela gosta dele, e antes que ela possa dar uma resposta definitiva, Victor e o resto entram, perplexos com a cena. Eles pedem desculpas pela intrusão e saem rapidamente sem entender nada. Viola implora para explicar, principalmente por causa de Robb, pois para ela não pode se casar com mais ninguém além de Robb. Depois que tudo está resolvido, Viola explica que pensou que Kaffe era uma ladra e pede desculpas a ela, acrescentando que não sabia que Victor tinha amigos, o que é uma surpresa. Não é grande coisa para Kaffe, já que Viola é apenas uma criança, e Viola insiste que é uma dama com toda a sua dignidade. Viola está feliz e eufórica depois de finalmente conseguir o que quer, enquanto Robb acaricia seu cabelo para tirar um pouco de poeira com carinho. Está nevando lá fora e Victor está sentado com Alice enquanto jogam uma partida de xadrez. Ele comenta que é mais fácil convidá-la para uma xícara de chá em noites como esta. Eles continuam a jogar e conversar por um tempo, e então Alice compartilha que noites assim a lembram da primeira vez que ela chegou, há muito tempo. Naquela noite, o Duque estava em seu quarto, sombrio como de costume, quando Robb chegou. Depois de comentar sobre o estado do quarto e receber respostas rudes de Victor, Robb anunciou que havia trazido alguém com ele. Alice se apresentou, mencionando que fazia muito tempo desde a última vez que o vira, o que era uma surpresa para Victor. Victor, agitado pela presença dela, perguntou quem era Alice e negou conhecê-la. Ele então questionou Robb, perguntando quem o havia permitido trazer uma empregada. Robb explicou que tinha a permissão da senhora da casa e acrescentou que Alice e Victor eram amigos de infância, o que Victor parecia ter esquecido. Victor alegou que não conseguia se lembrar disso e acrescentou que odiava seus dias de infância e não queria ser lembrado deles. Ele então rejeitou Alice, dizendo que a mansão não era um lugar para ela. Alice revelou a Victor, enquanto corria para ele, que ela nunca o esqueceu nem por um segundo. Depois que sua mãe morreu, ela ficou sob os cuidados de sua tia. Ela acrescentou que encontrá-lo novamente é um sonho realizado. Victor a advertiu para não se aproximar dele, mas ela disse que estava ciente do que aconteceria. Mesmo quando Victor a rejeitou e a mandou embora, Robb a recebeu e a levou para seu quarto com gentileza. Antes de partir, ela mencionou que ele ainda tinha o mesmo olhar gentil de quando eram pequenos, apesar de ter crescido, e Victor ficou ainda mais angustiado. Ele não queria estar perto de ninguém e desejava morrer sozinho e por conta própria, assim como a Rainha Elizabeth, em total isolamento. Embora o lugar fosse apenas um velho barracão, Alice estava bem em ficar ali. Robb aproveitou aquele momento para explicar Victor a Alice, quase como se desculpando pelo comportamento dele, mas Alice estava tranquila e compreendeu tudo perfeitamente. Ele a acolheu e ela prometeu dar o seu melhor. Victor sempre teve problemas com Alice toda vez que a encontrava. Ele reclamava do vestido dela e desejava que ela fosse demitida, mas ela permaneceu calma e até o provocou algumas vezes com um certo charme. Quando ela lhe trouxe comida, ele recusou, dizendo que não comeria até que ela fosse embora, enfatizando que não gostava dela depois que ela perguntou. Ele proferiu suas habituais palavras de baixa autoestima, mas Alice não deu muita importância e até as chamou de poéticas, com um sorriso. Ela o deixou à vontade e até elogiou suas luvas, que ele tirou assim que ela saiu. Embora fosse difícil aguentar tudo aquilo, Alice o fez de qualquer maneira. Robb e Alice, enquanto trabalhavam, conversaram sobre a vida de Alice, seus desafios e esperanças. Embora tivesse uma vida difícil, pois sua tia estava completamente sem dinheiro, ela sabia com certeza que não podia ser comparada ao que Victor havia passado. Nesse exato momento, Victor entrou e pediu a Alice que o seguisse, com um tom sério. Ele a levou ao seu quarto desarrumado e pediu que ela o limpasse em 3 dias, e se não conseguisse, seria demitida. Determinada a dar o seu melhor, Alice limpou a noite toda. Com as mãos frias, ela se lembrou de como Victor a ajudou, quando era pequena. Na manhã seguinte, o quarto parecia novinho em folha, e Victor ficou absolutamente maravilhado.
Alice mencionou que se sentiu motivada pela ideia de que poderia ser útil para ele. Naquele instante, Victor desistiu de tentar fazê-la partir. Alice expressou seu desejo de permanecer ao lado dele, explicando que não tinha para onde ir. Como Victor ainda não se lembrava dela, ela disse que esperaria até que ele o fizesse, com paciência. Com lágrimas nos olhos, Victor perguntou quanto tempo Alice planejava permanecer ali com ele, e ela respondeu que ficaria até que suas lágrimas diminuíssem. Incapaz de conter suas emoções por mais tempo, Victor começou a chorar, como eu durante uma comédia romântica dos anos 2000, de forma descontrolada. Isso não resolveu completamente seu problema com Alice. Já que ela não ia embora, ele decidiu partir. Estava nevando e o frio o atingiu profundamente. Ele continuou, cheio de autopiedade, enquanto se lembrava das palavras da bruxa e a temia por ter arruinado sua vida, de forma tão cruel. Dominado pelo clima, Victor decidiu desistir e morrer ali mesmo. Enquanto jazia para morrer, ele se lembrou que a garota que conheceu quando criança também se chamava Alice, e desejou poder tê-la visto novamente. Victor, com suas últimas palavras sendo Alice, finalmente cedeu à escuridão. Mas nesse exato momento, Alice veio em seu auxílio. Ele ficou surpreso a princípio, mas depois pediu que ela o deixasse em paz, pois já havia tomado sua decisão. Antes que ele pudesse continuar, Alice jogou um pouco de neve nele e perguntou por que ele estava jogando sua vida fora. Ela disse que odiaria vê-lo desistir no meio do caminho, independentemente do que estivesse passando, com tanta dor. Ela mencionou que ele deveria considerar os sentimentos daqueles que estava deixando para trás, acrescentando que algumas pessoas realmente se importavam com ele de verdade. Ela mencionou que era solitária e doentia quando criança, miserável por sua ansiedade e desesperança, até que Victor a salvou com sua bondade. Ela acrescentou que só estava vivendo graças a ele. Depois de ajudá-lo a se levantar, ela pediu que voltassem e continuassem a viver juntos para sempre, lado a lado. Então ela o levou de volta à mansão. Rob ficou aliviado por Victor estar vivo, e Victor deu a Alice o crédito por isso. Ele pediu desculpas a Rob por fazê-lo se preocupar, e Rob estava bem, e até perguntou se ele estava se dando bem com Alice agora, de forma mais amigável. Depois de pensar um pouco, Victor disse que acha que quer se casar com Alice. O checkmate de Alice traz a atenção de Victor de volta ao jogo. Sua ausência deu a Alice algumas vantagens desleais. Ele fica atordoado por um momento, mas depois aceita a derrota, apontando que não é justo. Segundo ele, ela é adorável, e isso é injusto. Ele diz que é impossível não gostar de Alice de jeito nenhum. É véspera de Natal. Viola ligou com antecedência para avisar Victor que estava vindo. Alice o provoca, expressando como ela gostaria que pudessem passar a noite juntos, a sós. Victor fica tímido e foge desajeitadamente, mas Alice rapidamente esclarece que estava apenas brincando com um sorriso. Ela menciona que Zane e Kaf também estão vindo, fazendo parecer que será uma festa animada. Victor se sente desconfortável com isso. Ele não acha certo participar de uma atividade tão humana. No entanto, Alice o lembra que ele sempre foi humano, em sua essência. Ele então se preocupa em usar as mesmas roupas que normalmente usa para uma festa de Natal, mas Alice o assegura de que seu visual está impecável e adequado. Enquanto isso, na mansão, Viola está com sua mãe e lhe deseja um Feliz Natal, com carinho. Gerber ignora a saudação e vai direto ao ponto, a recente ausência de Viola. Viola explica que teve coisas para resolver, compromissos importantes. Sua mãe insiste que Viola fique em casa durante o dia, pois o Natal deve ser passado em família, e Viola aceita sem questionar. Ela então critica a roupa de Viola, chamando-a de infantil, e Viola pede desculpas. Apesar do que sua mãe disse, Viola se prepara para sair. Ela decide ir sem escolta e está bem em ter apenas seu motorista. Walter ouve tudo de seu esconderijo, com atenção. Ele se pergunta por que ela faria uma viagem de 2 horas para ver Victor mesmo no Natal. O número 2 o lembra de sua posição na família, e ele perde a cabeça completamente. Ele imagina Alice em uma roupa de Papai Noel e se deixa levar por isso, pois tem muitas fantasias estranhas e peculiares. Alice promete tentar preparar a melhor refeição que puder, acrescentando que se divertirão muito. E Victor fica feliz. Viola olha para os presentes que comprou para Rob durante toda a sua jornada, esperando reunir coragem para entregá-los a ele, com um certo nervosismo. Acontece que Walter tomou o lugar do motorista e viajou ao lado de Viola, disfarçado. Ele vê isso como uma chance de descobrir como Victor, o primogênito amaldiçoado, está se saindo. Viola não percebe nada, então ele sente que tudo está dando certo, conforme o planejado. Zane e Kaf finalmente chegam à vila. Eles entram com votos de Feliz Natal, trazendo consigo uma árvore de Natal, e Alice fica muito agradecida, pois estavam justamente pensando no que fazer a respeito disso, naquele momento. Kaf está animada e menciona que este é o ano em que ela finalmente poderá conhecer o Papai Noel. Ela pede a Alice para se juntar a ela na decoração da árvore, e como de costume, Zane, o Simp, também quer participar, mas é rejeitado. Seu espírito abatido se reanima imediatamente, e ele sugere que Victor se junte a ele na decoração do quarto enquanto as damas cuidam da árvore, com todo o carinho. A decoração da árvore está indo muito bem. Victor menciona a Zane que seria melhor se os 4 decorassem o quarto, pois é muito trabalho para apenas 2 pessoas. Zane não pode deixar as damas fazerem o trabalho pesado, e Victor entende. Ele acrescenta que pedir a Kaf para fazer algo difícil só criaria trabalho adicional, sem necessidade. Zane continua dizendo que Kaf não é capaz de muita coisa, e a única qualidade que ela tem é ser fofa. Ela também não consegue mentir e tem um coração enorme, ela sempre foi assim desde pequena. Zane agradece a Victor por ser amigo dela, embora Victor sinta que deveria ser ele a agradecê-los por tudo.
As decorações estão finalmente completas. Kaffi acorda Zane para mostrar-lhe como a árvore está deslumbrante. Lembrando-se do conselho de Victor para dizer a Kaffi o que sente, Zane elogia a árvore e depois Kaffi. Percebendo que não houve reação de Kaffi, Zane verifica apenas para perceber que ela adormeceu profundamente. Alice menciona que Kaffi quer ficar acordada à noite para conhecer o Papai Noel, então ela está dormindo em preparação. É muito estranho dormir em pé, então Zane a ajuda a ir para um lugar melhor. Ele a deixa dormir no sofá, cobre-a com sua jaqueta e vai até Victor e Alice, com cuidado. Kaffi abre ligeiramente os olhos, pois não está totalmente adormecida, e então se aconchega na jaqueta. Gerbera senta-se sozinha à mesa de jantar, pois desta vez nem mesmo Walter está por perto. Ao chegar, Viola corre para dentro da vila, apressadamente. Walter percebe que ela deixa cair algo, o presente que comprou para Rob. Ele pensa que ela o comprou para Victor e fica furioso, com raiva. Finalmente, ao entrar no edifício, ele vê que o lugar está deserto, exatamente como esperava que o lugar de Victor estivesse, sem ninguém. Pelo que ele sabe, apenas 2 pessoas ficam lá com Victor, e até ele sabe que é uma coisa triste. Ele percorre a vila como se fosse um dos pequenos espiões, e então encontra uma fantasia de Papai Noel, e por alguma razão a veste sem pensar muito. Nesse exato momento, Kaffi o encontra. Ela fica atordoada e depois animada, pois pensa que Walter é o Papai Noel. A confusão dele faz o humor dela cair rapidamente, e ela imediatamente questiona quem ele é, com desconfiança. Ele pensa rápido e rapidamente entra no personagem de Papai Noel. E Kaffi fica animada novamente. Como ela pede a Walter Klaus Gisbille o presente dela como seu presente de Natal, ela está convencida de que ele é o Papai Noel e começa a segui-lo, questionando-o excessivamente, sem parar. Walter apressa o passo para escapar, e Kaffi o persegue, bode. Quando ele pensa que escapou, Kaffi o alcança em sua forma de morcego. Walter percebe que ela é uma bruxa, e ela lhe oferece uma carona até a chaminé. Embora ele não precise, ela o leva de qualquer maneira. Viola ainda está procurando seu presente perdido com grande preocupação. Ela volta para os outros, pois não encontrou o que procurava. Nesse exato momento, Alice e Rob entram. Rob solta a risada e a frase de efeito do Papai Noel. Alice diz que tinha uma fantasia pronta para surpreender Kaffi, mas a perderam, infelizmente. Ela pergunta sobre Kaffi, e Victor diz que ela saiu para procurar o Papai Noel sozinha. Viola sente que tudo está arruinado, pois não conseguiu encontrar o presente e desiste. Nesse exato momento, Walter despenca pela chaminé de forma inesperada. Todos olham surpresos, e Walter tenta soltar a frase de efeito do Papai Noel. Viola não consegue acreditar que ele a seguiu, e a partir daí, Victor percebe que é Walter, seu irmão mais novo, ali presente. Walter desiste da encenação, pois foi pego em flagrante, e pede a Victor que o chame de seu rival, e não de irmão mais novo. Depois de ter uma pequena e dura conversa com Victor, Viola pede a ele que se desculpe por ter estragado a festa com sua entrada. Quando ele o faz, Viola o repreende, e Victor leva uma bala perdida. Walter percebe que Zane também é uma bruxa, e fica impressionado que Victor não consiga quebrar sua maldição, apesar de conhecer bruxas, de perto. Em seus pensamentos, ele diz que Victor não é apto para ser o chefe da família, mesmo que quebre a maldição. Nesse exato momento, Kaffi entra, perguntando onde está o Papai Noel. Walter responde que ele foi embora, e Kaffi pergunta quem ele é. Viola semicerra os olhos e então reconhece seu presente com Kaffi, em suas mãos. A princípio, ela agradece a Kaffi por tê-lo encontrado, mas Kaffi menciona que o Papai Noel a deu a ela. Enquanto Rob e Alice se dirigem para preparar o jantar, Kaffi e Viola lutam pelo presente. Walter menciona que Victor nem consegue controlar a situação na sala, apontando que ele não poderia herdar a família, mas Victor está focado na luta que está acontecendo, intensamente. Victor diz que só quer herdar o legado da família, pois é o primogênito, mas sente que deve primeiro quebrar sua maldição e ser recebido de volta pela família. Walter responde dizendo que Victor tem uma vida fácil, sem grandes preocupações. Ele explica que sempre foi tratado como uma alternativa a Victor, afirmando que a existência de Victor molda seu futuro. A conversa deles é interrompida pela luta entre Kaffi e Viola. Victor promete ouvir Walter depois que a situação se acalmar completamente. Viola engana Kaffi dizendo que o design do presente é venenoso. Em resposta, Kaffi vai ao resgate colocando-o em chamas. Victor rapidamente pega o presente de Kaffi e apaga o fogo. Ele o entrega a Viola e resolve o conflito de uma vez por todas. Para a surpresa de Victor, Viola o agradece pela primeira vez. Walter olha para Kaffi por um tempo, e quando sua atenção retorna, ele oferece uma aposta amigável a Victor. A primeira pessoa entre eles a descobrir a verdade sobre a maldição herdará o título da família, sem dúvida. Já que é isso que Walter quer, Victor aceita. Com isso resolvido, Walter sai tentando parecer descolado, mas falha miseravelmente. Eles começam sua celebração de Natal e estão todos se divertindo muito. A diversão continua, e Viola até consegue dar a Rob seu presente com um sorriso. Com tudo o que está acontecendo lá dentro, Walter está congelando lá fora. Ele havia esquecido que não podia sair sem Viola. Quando a festa termina, todos voltam. Victor e Alice conversam enquanto caminham. Ela o provoca sobre beijos e cai quando ele tenta se afastar, de forma desajeitada. Isso lembra de quando estava coberto de neve e pronto para morrer, mas Alice o salvou. Ele recorda
ter dito a Alice que gostava dela e prometido que viveriam juntos. Ele observa que agora tem amigos e até organiza uma festa, dizendo que muitas coisas o fazem feliz e que é grato por não ter cedido à escuridão. Ele agradece a Alice por sua influência em sua vida. Alice expressa sua gratidão pelas palavras dele e diz que as considerará seu presente de Natal. Depois de provocá-lo de forma divertida, ela se deita no frio e, como ela mesma diz, quer compartilhar a frieza que ele está sentindo, de perto. Enquanto Alice está desmaiada em seu quarto, ela sonha com quando era uma menina pequena. Em seu sonho, ela estava andando sozinha até que sua mãe a pegou, lembrando-a de ficar na cama como uma boa menina, especialmente porque ela tinha uma constituição fraca e delicada. Alice pediu desculpas, mas Sharon lhe disse que não estava chateada, apenas preocupada com ela. Enquanto Sharon leva Alice de volta ao seu quarto, elas trocam saudações com outras criadas, e Sharon até oferece soluções para alguns de seus problemas. Todos a amavam, e Alice também. Elas encontraram Victor correndo no corredor apressadamente. Ele acenou para Alice enquanto passava por elas. Sharon percebeu que Alice fez amizade com Victor e estava andando pela casa, esperando vê-lo. Alice corou quando sua mãe a provocou. Robbie apareceu, mas Alice estava tremendo de medo e se escondeu atrás da saia de sua mãe, com receio. Ele a tranquilizou, dizendo que não havia nada a temer e perguntou o que ela achava do trabalho de sua mãe. Alice respondeu que sua mãe é incrível e disse que quer ser uma excelente criada, assim como ela quando crescer. Sharon chorou de tão adorável que sua filha era, naquele momento. Robbie mencionou que ansiava pelo dia em que ele e Alice pudessem trabalhar juntos, e então ele partiu. Sharon levou Alice de volta para a cama e, antes de voltar ao trabalho, abraçou Alice, assegurou-lhe que a protegeria, não importa o que acontecesse, e acrescentou que a amava muito. Alice então acorda e segura seu colar, sentindo falta de sua mãe. A família do Duque está jantando e a mãe deles está chateada. Viola pensa que a ausência de ambos no Natal pode ter sido a gota d'água, e culpa Walter por segui-la secretamente, enquanto Walter culpa Victor sem hesitar. Kafka está animada, mas Zane se preocupa com ela, lembrando-se do comentário de Viola de que ele a mima demais e deveria deixá-la fazer compras sozinha às vezes. Ele decide observá-la de longe, com discrição. Kafka reúne tudo em sua lista de compras e quer sair, mas é parada pelo vendedor por causa do dinheiro. Kafka se sente confusa, sem saber o que fazer, já que Zane não está com ela naquele momento crucial. Embora Zane queira ajudá-la, ele se contém. Kafka tenta trocar com uma pedra em forma de gato que encontrou e planejava dar a Zane. O vendedor se sente constrangido e pergunta a Kafka se ela não recebeu dinheiro para pagar seus itens de forma alguma. Kafka agora entende que cash significa dinheiro. Ela pede desculpas e paga antes de correr para a padaria. Desta vez, ela paga imediatamente, deixando Zane muito orgulhoso com um sorriso. No caminho para casa, um menino esbarra nela, mas ela imediatamente o para e pega seu dinheiro de volta. O menino tropeça para trás e cai em direção a um espinho. Kafka rapidamente larga sua sacola de comida para salvá-lo. Ele se sente arrependido e pede desculpas, sinceramente. Kafka então percebe que deixou cair as coisas que comprou, mas Zane vem ajudá-la a pegar tudo para que possam ir para casa. Ele não acha que consegue se livrar do hábito. Na vila, Victor está tendo problemas para dormir novamente e decide dar uma volta pela mansão. Alice se oferece para se juntar a ele na cama e vai para seu quarto pegar alguns pijamas com um sorriso. Victor está na cama quando ela retorna. Ele fica surpreso por ela realmente ter falado sério e diz que tentará ficar parado e que ela pode sair assim que ele adormecer. Victor pensa em como a pessoa que ele ama está deitada ao lado dele, e isso o está deixando um tanto assustado e nervoso. Ele a encara, notando seu rosto incrivelmente atraente. Ela pergunta de forma brincalhona se encará-la o ajudará a dormir, mas ele admite que está tenso e é mais difícil adormecer. Alice afirma saber o que ele quer dizer e sugere tirar o pijama, dizendo que geralmente dorme nua, sem nada. Victor a impede, mas ela logo começa a tentar se despir novamente. Victor está preocupado que Robbie os veja, e menciona a desaprovação de sua mãe em relação a casais não casados dormindo juntos. Alice pergunta sobre seus sentimentos em relação à mãe, e Victor admite que são complicados de fato. Ele quer se reconciliar com sua família, especialmente se conseguir quebrar a maldição. Ele promete contar à mãe sobre o relacionamento deles e está disposto a cortar laços se sua família desaprovar, mas Alice o interrompe, aconselhando-o a não fazer isso de forma alguma. Victor insiste que resolverá isso quando chegar a hora, mas primeiro, ele precisa se concentrar em quebrar a maldição. Ele diz que pode dormir agora, então Alice pode ir. Depois de dar boa noite, Alice sai visivelmente perturbada e pensa no retorno de Victor à propriedade de sua família como seu herdeiro, com grande preocupação. Assim que a maldição for levantada, ela vai procurar Robbie. Robbie se lembra de quando Victor orgulhosamente lhe mostrou a luva que Alice tricotou para ele. Ele era tão feliz em comparação com aqueles dias, de forma tão genuína. Depois que Victor foi amaldiçoado, Robbie foi encarregado de cuidar dele. Ele não sabia o que fazer, nunca havia criado uma criança antes e temia não conseguir criá-lo sozinho, sem a ajuda de uma mulher. Mas ele considerou uma honra ser encarregado de uma tarefa tão importante e significativa. No entanto, à medida que Victor crescia, eles começaram a ter atritos. Ele brigou com Robbie e fugiu muitas vezes. Eventualmente, Victor se trancou em seu quarto, como Elsa de Frozen, e começou a se retrair em sua própria concha, isolando-se. Ele também expressava um desejo de morrer com mais frequência. Robbie estava preocupado com ele, especialmente porque não tinha amigos. Robbie pensou em Alice, que aceitou alegremente a posição de criada para ficar perto de Victor. Agora ela é mais querida para Victor do que Robbie poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos. Alice perguntou a Robbie se ela era estranha. Ela espera que Victor quebre a maldição e viva com sua família novamente. E no entanto, Victor gosta dela, sua criada.
Embora ela aprecie o afeto dele, quando pensa em como isso pode afastá-lo de sua família, ela não consegue sentir nenhum prazer nisso de forma alguma. Rob a tranquiliza, dizendo que seus sentimentos são válidos e, em última análise, se eles estão felizes, ele também está. Enquanto isso, uma coruja observa a casa deles, silenciosamente. Victor toca uma canção alegre para Alice, que elogia seu talento musical. Embora feliz que ela goste, Victor insiste que não é um agradecimento pelas luvas. Ele diz que está apenas muito feliz por poder passar um tempo com ela. Alice sente o mesmo e tenta ser um pouco atrevida, mas ele rapidamente volta para a música com seriedade. Victor convida Alice para cantar junto enquanto ele toca A Coruja e o Gatinho. Ele gosta do canto dela, eles cantam juntos até o fim. Ele não consegue acreditar que seu coração começaria a bater forte por causa de algumas letras de canção de ninar de forma tão intensa. Alice diz que também se sentiu um pouco envergonhada. Victor não sabia que ela podia sentir algo assim. Ela responde que pode ter ficado envergonhada, mas isso não a incomoda por causa dele. Victor imediatamente quer encerrar a noite, enquanto ainda consegue pensar com clareza. Enquanto caminham para o quarto dele, Victor menciona que tem se sentido alegre ultimamente, e diz que deve isso a Alice, por sua presença. Ele espera que um dia possa quebrar sua maldição e voltar para casa com ela. Alice imediatamente diz boa noite, manda um beijo e sai. Ela pede desculpas quando está do lado de fora da porta. Ela diz que é apenas uma camponesa pobre, e não importa o que Victor possa pensar, quando o dia chegar, eles não poderão mais se ver livremente. Ela sabe disso e isso a entristece profundamente. E Walter e Viola procuram na despensa por pistas para quebrar a maldição de Victor. Walter faz um alvoroço sobre como Viola gosta de Victor e pergunta se ele não é bom o suficiente para ela. Ela o lembra que foi ideia dele ajudá-la. Walter acredita que, se pudesse encontrar algumas pistas sobre a maldição, estaria um passo à frente de Victor de forma estratégica. Não, 2 passos. O número 2 o irrita profundamente. Viola encontra um diário de um servo da época em que Victor foi amaldiçoado e foge com ele, deixando Walter para arrumar tudo. No corredor, Viola esconde o livro de sua mãe Gerbera, que critica a aparência de Viola e insiste em um vestido novo, imediatamente. Gerbera está terminando uma carta quando Viola entra, para lhe mostrar o vestido novo. Ela aprova e diz que Viola deveria sempre se vestir assim de agora em diante, com muito mais elegância e estilo. Viola protesta que não é o seu estilo, mas Gerbera insiste que é uma melhoria, e enfatiza a importância de manter a reputação da sua nobre família. Viola sente-se chateada por não conseguir viver a sua própria vida do jeito que ela realmente gostaria. Mais tarde, ela desabafa com Victor e Alice, chamando a mãe de uma velha bruxa de língua afiada, peito chato e maquiagem assustadora. Quando Victor sugere que ela fica bem no vestido, Viola o repreende declarando sua intenção de morar com eles, o que leva a uma discussão acalorada com Victor. Rob entra e elogia o vestido dela. Viola fica subitamente orgulhosa e diz que usará algo assim às vezes quando os visitar. Viola quer passar a noite no quarto de Alice, para uma boa conversa. Ela decidiu não fugir, mas trouxe a bagagem, então poderiam muito bem ter outra festa do pijama bem feminina. Ela diz que também tem algo para dar a Alice, e quando chegam ao quarto, encontram Kaf já lá, esperando por elas. Viola fica surpresa ao vê-la e diz que é indelicado visitar sem avisar. Alice diz que não é grande coisa, então Viola concorda que está tudo bem também. Então ela oferece a Kaf seus pijamas extras para dormir caso precise. Elas discutem a mãe de Viola, que estava chateada com o Natal, especialmente com Walter, e Alice comenta sobre a pressão para Victor e Walter serem fortes, mas ela os considera ambos sem esperança, infelizmente. Kaf confronta Viola sobre agir como se não gostasse do irmão, quando já havia dito antes que gostava dele, mas Viola rapidamente se defende e muda o tópico da discussão para o amor. Ela insiste para Kaf falar sobre sua vida amorosa, mas Kaf recusa e faz cócegas nela quando ela insiste demais. Alice lembra Viola sobre o presente, Viola tira o livro que encontrou, Alice o aprecia e o folheia, reconhecendo a caligrafia de sua mãe. Elas tentam dormir, mas a cama é muito pequena, o que leva a uma discussão entre Viola e Kaf, enquanto Alice apenas sorri, divertida com a situação. Enquanto isso, uma coruja as observa, e Dolph decide que é hora de agir. Gerbera menciona a ausência de Viola e pergunta a Walter onde ela tem ido. Ela acrescenta que ainda não o perdoou pelo incidente de Natal, o que o faz entrar em pânico, visivelmente. Zane encontra Dowlit, que lhe pede um favor. Ela gostaria que ele entregasse uma mensagem aos seus amigos. Enquanto isso, Rob vê Alice lendo o livro e pergunta sobre ele. Ela lhe conta e acrescenta que algumas das páginas foram escritas por ele, mas ele não se lembra de muita coisa. Ela lhe diz que as anotações são principalmente sobre trabalho e há muito a aprender com elas. De repente, Alice encontra uma frase sobre 2 mulheres em hábitos de freira brancos vindo para a mansão. Rob não se lembra disso, e Alice pensa que sua mãe deve ter escrito sobre Dalf e alguma outra pessoa. Nesse exato momento, Zane irrompe, com Victor tentando impedi-lo, mas ele entra no quarto mesmo assim, cumprimentando Rob e Alice. Ele diz que tem uma mensagem para Alice de Dalef, que é para eles serem amigos, algo bem inesperado. Victor e Alice parecem confusos, então Zane explica que Dalef quer dizer que Alice deve evitá-los. Victor recusa. Eles são suas pistas para encontrar informações sobre sua maldição. Zane responde que, independentemente do que Dalef diga, ele e Kaf continuarão a ajudar Victor, acrescentando que seria uma pena para Victor morrer virgem, sem ter vivido.
Zane então pergunta sobre o livro, ao que ela responde. Ela também menciona que acabou de começar e que vai levar o seu tempo com ele. Zane pede feedback se ela encontrar algo. Ele então decide ir se divertir um pouco com Victor, agora que já viu Alice e está mais tranquilo. Alice promete trazer chá para eles mais tarde. Mais tarde, enquanto Alice traz o chá, ela vê Zane e Victor brincando e ri baixinho da cena. Ela ouve Victor impedir Zane de dedicar uma canção de amor a ela, insistindo que ele deveria ser o único a dizer que a ama, de verdade. Zane acha que aquilo foi super constrangedor, e Victor retruca que Zane não está sendo verdadeiro com seus sentimentos na frente de Kathy. Eles continuam a discutir enquanto Alice cora do lado de fora da porta. Enquanto Rob acende as velas, Victor pergunta se ele viu Zane por ali. Rob diz que enquanto fazia suas rondas no segundo andar, ouviu alguém subindo as escadas. Victor se pergunta se Zane está explorando a mansão. Enquanto isso, Alice não consegue encontrar o livro em lugar nenhum. Zane sobe para o telhado com um propósito. Dalette também o havia instruído a se livrar do livro, pois poderia haver algo sobre ela. Zane recusou, mas ela o ameaçou com Kathy. Zane está prestes a queimá-lo quando Victor o encontra. Zane confessa tudo e devolve o livro a Victor, acrescentando que há informações úteis ali que Dalette quer manter escondidas a todo custo. Victor insiste que Zane o queime, pois prioriza a segurança de Cap e diz que faria o mesmo se fosse ameaçado. Zane revela que Daleth está observando o Duque e Alice, e aposta que ela os está observando neste exato momento. Ela usa todos os tipos de olhos no reino humano para fazer vigilância. No entanto, ela não pode ouvir o que eles dizem, porque isso é algo que só o FBI pode fazer, de fato. Então, ele oferece uma maneira de proteger Cap sem destruir o livro. Ele usa magia para desintegrá-lo, mas guarda um pequeno pedaço para restaurá-lo mais tarde, depois que Daleth tiver removido sua vigilância, completamente. Eles precisam tornar isso convincente. Então Zane pede a Victor para fingir que está triste, e Victor o faz perfeitamente. Para manter Zane em segredo, Victor diz a Alice que pegou o diário emprestado e o devolverá mais tarde. Ela fica aliviada, pois pensou que o havia perdido para sempre. Victor diz a Alice que a protegerá, não importa o que aconteça. Alice fica surpresa e se lembra de sua mãe dizendo a mesma coisa para ela. Ela diz que Victor é uma pessoa tão maravilhosa e confiável, deixando-o envergonhado. Alice diz que está muito feliz e tudo mais, mas pede que ele não vá muito longe de forma alguma. Ele a assegura que ficará ao lado dela e sugere que tomem um chá. Victor pondera o que Daleth pode estar escondendo, se isso se relaciona com sua maldição, a dívida da bruxa, ou como quebrar a maldição. Ele diz que o quebra-cabeça está cheio de peças faltando, mas ele está determinado a encontrar uma maneira de quebrar a maldição para si mesmo e para Alice. Custe o que custar. Zane avista um gato e faz gestos engraçados fazendo Daleth rir. Ela admite que ele a irrita, mas está satisfeita com o que viu e decide deixar as coisas como estão por enquanto. Removendo sua máscara, ela entra em um quarto e diz: "Parece que o destino e o karma realmente existem." Então revela Sharon deitada em uma caixa como um biscoito esfarelado, algo chocante. Victor recebe uma carta de Gerbera pedindo para se encontrarem e conversarem na casa principal em uma semana. Alice o encontra e pergunta como ele se sente em relação a ir para a casa principal. Ele responde que não muito bem, pois ainda não quebrou sua maldição, então não sabe o que ela vai dizer de fato. Alice o assegura que tudo ficará bem e pede para ele se animar. Ele está ansioso. Ela nunca havia pedido para vê-lo antes. Ele sempre deixou Rob lidar com a correspondência com a residência principal, então ele não vê sua mãe desde a infância, há muito tempo. Ele esclarece que pode estar assustado, mas isso não significa que não queira vê-la. Alice entende perfeitamente. Victor continua dizendo que a verdade é que ele queria vê-la depois de ter quebrado sua maldição, e o dói que ela pense que nada mudou desde então, em sua vida. Alice quer tocar seu ombro para confortá-lo, mas se detém. Ela se oferece para acompanhá-lo, o que deixa Victor feliz. Depois que ela sai, ele pensa em seus sentimentos por ela e planeja compartilhá-los com sua mãe para oficializar o relacionamento com a empregada de uma vez por todas. Rob informa a Kathy e Zane que Victor e Alice estão na residência principal, o que desaponta Zane, já que Alice não está lá. Rob se desculpa e diz que é um teste que Victor e Alice devem um dia superar, com certeza. Na carruagem, Alice pergunta o que Victor se lembra de sua propriedade familiar. Suas únicas memórias são de tocar piano ou brincar por aí. Ele devolve a pergunta e Alice responde que ela só se lembra dele e de mais ninguém. Eles chegam, e Alice se maravilha com a beleza do lugar. Viola os recebe e diz a Victor que Gerbera quer vê-lo imediatamente. Alice vai cumprimentar a equipe, mandando um beijo para Victor enquanto ele reclama que ela o está deixando sozinho. Viola e Walter guiam Victor até o quarto de Gerbera. Walter confessa que foi ele quem informou Gerbera sobre a visita de Viola à vila, o que provavelmente é a razão pela qual ela chamou Victor. Victor diz a Walter para não se preocupar com isso e o chama de cavalheiro, um verdadeiro. Walter responde gritando que Victor não tem o direito de lhe fazer elogios, ao que Victor se desculpa. Viola os acha ambos irritantes e insiste para Victor entrar, assegurando-lhe que eles o esperarão do lado de fora sem problemas. Uma vez lá dentro, Gerbera diz que faz muito tempo. Victor concorda, e ela observa que já se passaram mais de 10 anos desde que ele foi amaldiçoado, e ele ainda não conseguiu quebrar a maldição. Ele gagueja um pedido de desculpas, dizendo que parece que pode levar um pouco mais de tempo, infelizmente. Gerbera aponta que já é tarde e sugere que continuem a conversa no dia seguinte, permitindo que ele passe a noite. Victor menciona que tem algo que gostaria de lhe dizer, mas ela insiste que eles podem conversar amanhã sem pressa. Lá fora, Viola elogia Victor e acrescenta que Gerbera estava sendo gentil hoje. Victor fica surpreso ao saber que aquilo era a gentileza dela. Viola explica que ele está acostumado com a gentileza de Rob e Alice, que é bem diferente.
Walter então leva Victor para o quarto de hóspedes e Victor se pergunta como Alice está. Enquanto isso, todas as criadas se reúnem em torno de Alice como se ela fosse uma influenciadora famosa, comentando o quanto ela cresceu e como está bonita, exatamente como Sharon era em seus dias. Uma criada expressa culpa por não ter conseguido ajudar Alice quando seus parentes a levaram após a morte de Sharon. Ela se desculpa, e Alice a agradece. Alice é então levada para seu antigo quarto, que ela dividia com sua mãe, um lugar cheio de memórias. Gerbera sai do quarto e vê Alice. Ela fica surpresa e a chama de Sharon. A criada a corrige, dizendo que é a filha de Sharon. Percebendo isso, Gerbera observa que a roupa preta de Alice se assemelha à de Sharon, e pede para ela esquecer o que aconteceu naquele momento. A criada explica a Alice que Gerbera e Sharon eram muito próximas e alegres, mas depois que Sharon faleceu, Gerbera começou a agir de forma diferente. Os pensamentos de Alice sobre sua mãe são interrompidos pela visita de Victor, que chega de repente. Ele pergunta se os outros criados a incomodaram, mas Alice responde que eles são bastante amigáveis. Ela pergunta sobre Victor, e ele lhe diz que eles só conversaram brevemente, mas Gerbera não mudou em nada, e eles conversarão mais no dia seguinte, com certeza. Alice fica feliz que ele pelo menos conseguiu falar normalmente com sua mãe. Victor diz que, embora eles estivessem separados por apenas algumas horas, ele sentiu muito a falta dela. Alice sentiu o mesmo, com toda certeza. Victor admite para si mesmo que ela é muito adorável, e que seu amor por ela cresce a cada segundo que passa. No entanto, ele rapidamente se afasta, dizendo que não acha que sua sanidade possa aguentar muito mais tempo, de jeito nenhum. Ele a informa que irá para a cama, pois Viola o levará amanhã ao lugar onde ele foi amaldiçoado. Eles dão boa noite um ao outro, e ele parte. Alice deseja que pudessem ter passado um pouco mais de tempo juntos, como ela queria. Viola pergunta a Victor como é estar de volta depois de tanto tempo e se ele se lembra de algo, mas ele só recorda fragmentos. Ele acha o lugar menor do que se lembrava, e Viola comenta como parece mais bonito em comparação com a vila, perguntando-se como Rob e Alice o mantêm sozinhos, sem ajuda. Eles chegam ao local, um dos criados havia contado a ela sobre isso. Victor reconhece o lugar, ele se lembra que era primavera, ele estava procurando um trevo de 4 folhas para Alice. Ele se lembra da fumaça repentina e de alguém o agarrando por trás e amaldiçoando-o a uma vida miserável sem amor. Embora ele quase tivesse esquecido, estar ali desencadeia a memória de forma vívida. Viola menciona que Rob lhe disse que Victor não se lembrava de Alice. Ela pergunta por quê, já que ela sempre foi sua paixão de infância. E ele explica que, depois de ser amaldiçoado, ele não conseguia mais vê-la, então a purgou de sua memória para lidar com sua solidão, de uma vez por todas. Viola diz: é ótimo que ele possa vê-la novamente, e Victor concorda. Eles encontram Gerbera. Victor a cumprimenta, ela não responde. Mas em vez disso, avisa Viola para ficar mais longe dele, rotulando-o como perigoso, um risco. Ela também critica a roupa de Viola, dizendo: é vergonhoso. Gerbera finalmente se vira para Victor e diz que falará com ele durante o jantar e que ele não deve se atrasar. Victor quer confortar sua irmã, mas ela diz que está bem e acostumada com isso, infelizmente. Ela diz que nascer nesta família significa que eles não podem viver suas próprias vidas. Ela diz que Victor pode ser quem está em melhor situação, no final das contas. Victor chega com Viola na sala de jantar. Ele se senta em seu lugar, na extremidade mais distante da mesa, como de costume. Antes mesmo que Victor possa pegar uma colher de comida, Gerbera começa a tagarelar com a cara em que ela é. Ela lembra Victor da saúde precária do pai e diz que eles devem decidir com antecedência se Victor ou Walter será o herdeiro, sem mais delongas. Ela insiste que ele deve quebrar sua maldição até a primavera, ou Walter se tornará o herdeiro. Victor diz que entende, e Gerbera conclui a conversa permitindo que ele saia. Quando ele termina de comer, Victor menciona que tem algo que gostaria de discutir. Quando perguntado o que é, ele diz que se trata de Alice e de seu futuro. Gerbera reconhece ter visto Alice e comenta que ela é material para a esposa, assim como sua mãe. Victor concorda animadamente. Gerbera diz que Sharon era uma pessoa maravilhosa, sempre sorridente e alegre. Ela admite que ainda sente falta dela até hoje, mas ao contrário de suas aparências, parece que suas personalidades não são tão semelhantes. Victor, então, defende que Alice é calma e reservada, mas é uma pessoa realmente ótima. Ela é atraente e talentosa, e tem pequenos maneirismos fofos. Ele diz que ela é perfeita. Gerbera adivinha que ele gosta dela, e muito. Victor confirma isso e explica que é por isso que gostaria da aprovação dela. Ele continua a falar, mas Gerbera o interrompe dizendo que ele deve estar brincando. Ela o lembra que ele ainda é um potencial herdeiro do título da família e insiste que ele deve parar de falar bobagens e se concentrar em quebrar sua maldição de uma vez. Ela enfatiza que, como alguém nascido na aristocracia, ele não é livre para amar quem quiser, especialmente não uma humilde criada que parece estar sempre babando por ele o tempo todo sem parar. Victor se levanta abruptamente, interrompendo-a. Ele confirma severamente que está completamente sério. Ele a acusa de tê-lo trancado na vila e de nunca ter tentado conhecê-lo, mas agora ela está tentando acorrentar suas emoções e nem mesmo aprovará que ele ame Alice, de forma alguma. Ele continua dizendo que Alice sempre age como se não se importasse com sua maldição. Ela o trata como uma pessoa normal e é sua salvadora de tempos sombrios. Se não fosse por Alice, ele já estaria morto há muito tempo, sem dúvida. Ele pede a Gerbera para parar de pensar apenas na família e nos herdeiros e dedicar um pouco de tempo a pensar em seus filhos. Ele declara que se casará com Alice, assustando Walter e Viola, que olham para a mãe em busca de sua reação, chocados.
Vitor conclui afirmando que Walter, Viola e ele não são suas coisas, e com isso ele parte. Viola e Walter correm atrás dele para se despedir. O criado quer ir atrás deles, mas Gerbera o impede, com um gesto. Ela fica impressionada que o menino, antes tão gentil e manso, realmente teve a coragem de respondê-la. Ela percebe que ele amadureceu bastante. Vitor deseja ter dito isso com mais habilidade, mas Viola o assegura que ele se saiu bem. Embora tenha sido um choque, foi um momento inestimável, de grande valor. Alice pergunta se algo está errado, mas Vitor nega, dizendo que simplesmente não gostou do jantar que serviram. Ela então sugere que voltem, e ele concorda. Eles decidem retornar para sua casa, enquanto Viola e Walker acenam em despedida, com um sorriso. Rob descobre a razão pela qual Vitor foi convocado enquanto jogava cartas. Tendo esgotado suas cartas, ele decide se recolher para a noite. Vitor o agradece por cuidar da casa enquanto estavam fora. Alice pergunta o que o Duque gostaria de fazer em seguida, mas ele pensa que não seria muito divertido apenas com os dois, sem mais ninguém. Quando ela começa a agir de forma travessa, ele imediatamente concorda em jogar cartas. Enquanto jogam, Vitor diz a Alice que falou com sua mãe sobre o relacionamento deles e que a ama de todo o coração. Quando Alice pergunta o que sua mãe disse, ele responde que ela não disse nada de verdade. Ele explica que não tem arrependimentos, era algo que ele teria que contar a ela em algum momento, porque independentemente de sua classe ou posição social, ele ama Alice. Ele vence o jogo, mas recusa a vitória, dizendo que Alice lhe ensinou muitas coisas, incluindo como amar alguém de verdade. Ele promete dar seu amor a ela agora e sempre. Eventualmente, Vitor adormece na mesa e Alice o cobre com um cobertor. Ela então confessa seu amor por ele, como se todos os sinais que ela vinha dando não fossem suficientes para expressar o que sente.